Sim, gente, a Call Beauty está em mais uma polêmica. Eu juro pra vocês que eu não ia fazer esse vídeo. Eu tô acompanhando essa treta desde ali do iniciozinho, tanto que eu fiz um vídeo sobre ela. Sobre ela não, sobre a Call, recentemente. Com uma outra treta envolvendo um suposto processo de um plágio da base deles. Né? E aí muita gente falando, pelo amor de Deus, a Call Beauty o tempo inteiro envolvida em polêmica, né, menina? O tempo inteiro alguma coisa nova, não é possível, a gente vai fazer maquiagem, não sei o quê. E aí no dia seguinte, praticamente, me sobe um vídeo da fundadora da Call Beauty falando de uma outra treta. Aí tá, só que eu não tinha achado nada demais a treta, aí eu falei, vou deixar pra lá. Tá? Ela falou sobre um negócio lá de uns produtos da Visa, que aí logo depois uma outra pessoa reagiu a esse vídeo falando sobre o que teria acontecido ou não teria acontecido. Tá. Só que aí resolveram responder esse vídeo. Resolveram botar um monte de gente no barraco. Aí não tem como. Aí vamos ter que tá vendo. Esse é o vídeo original, o primeiro vídeo do barraco. O barraco OG. Ai, Jesus, o que aconteceu? Oi. Oi, estamos de volta. Esse é o barraco original. Tá. Com a fundadora da Call Beauty. Tá? Tá bom. Vamos dar play? Oi, Vamos. gente! Tô aqui hoje para gravar um vídeo. Esse vídeo ele não é tão fácil de gravar. Eu, como gestora da Call Beauty, à frente da marca, mas ele é necessário porque a Call a gente sempre prezou muito toda a experiência do nosso cliente, a transparência com o nosso cliente. Enfim, desde quando tudo aconteceu da Call, os problemas com a base, todo problema que tem com o produto, quando a gente desenvolve produtos que eles são muito inovadores e não tem nada próximo no mercado, uma coisa é a gente pegar um produto que ele já existe, ir lá e pegar uma fórmula e pedir para fazer algo parecido ou dar as Calma, Pedro Álvares. Mas tá. especificações. Agora, quando a gente desenvolve um produto que ele não tem, ele sim acaba, às vezes, a gente, depois de um tempo, vendo que ele pode ter algum problema, mas isso a Call Beauty a gente já passou por várias pedras nesse caminho, e eu acho que o importante é a gente aprender com elas, né? Mas a transparência com a marca sempre foi desde o início, tanto eu quanto toda a... Olha, eu já falei sobre isso aqui outras vezes, mas vou repetir. Dentro do mercado de maquiagem, existe as marcas que têm laboratório próprio, né, e que têm centros de pesquisa, que normalmente são as marcas mais antigas, mais tradicionais, né? Natura, Avon, L'Oréal, nem só maquiagem, né? Beleza em geral. E aí tem as marcas menores. As marcas menores não têm capacidade, não só financeira, mas assim, financeira antes de tudo, mas não tem a capacidade de inovar no mercado. Mas elas podem até inovar, mas assim, não tem nenhuma mistura ali de coisas que já estão disponíveis, principalmente no mercado brasileiro, que outras marcas maiores, mais antigas, mais tradicionais do mercado já não tenham feito, já não tenham buscado. A inovação pode ser em formato, pode ser em embalagem, pode ser numa nova maneira de utilizar o produto, por exemplo, aquele Sansi, que a gente até fez aqui, que era um lado gloss, outro lado negócio de espirrar, enxaguante bucal. Então, assim, até dá para ter ali uma inovação, uma maneira diferente de usar o produto, uma fórmula que chegou num ponto, assim, num objetivo específico, por exemplo, da Col, é você ter uma alta durabilidade. Mas é aquela história, gente, a pessoa que sabe fazer a fórmula, ela sabe que, para ter mais alta durabilidade, você tem que abrir mão de tais outras coisas. Né? Sei lá, uma fórmula talvez mais durável é uma fórmula mais mate. Talvez não dê para ter uma fórmula tão glow e tão leve, mais durável. Né? Uma fórmula mais durável ela vai ter talvez uma cara um pouco mais pesada, mais para aquela sensação meio de placa. Assim, sabe? Então, assim, são várias coisas que é meio que você ajustar pequenos atributos para chegar numa fórmula. Por que eu tô falando isso tudo?
tenho certeza absoluta que, assim, mesmo com toda a qualidade, a busca de uma formulação específica, né, a Col, ela trabalha, como várias outras marcas menores, trabalham com empresas que terceirizam. Então você pega a fórmula, você desenvolve a fórmula em cima do que você já tem, porque senão você vai ter que importar. Mesmo, assim, imagina que é o seguinte: existem os insumos que já existem no Brasil, insumos que você pode importar de outro lugar, que isso já encarece bem mais. Você pode ou produzir lá fora e importar o produto inteiro, ou você pode ser uma Vichy da vida, que você própria no laboratório vai descobrir um composto novo e você vai patentear aquela forma de misturar aquelas coisas e aquela forma daquele composto, e aí vai fazer um treco que aí realmente é exclusivo no mercado. Mas isso são pouquíssimas empresas que têm essa capacidade de chegar em coisas que são realmente novas no mercado, né? Que senão você estaria aqui com produtos caríssimos, super tecnologia. Não é o caso deles especificamente, tá? Mas eu não vou ficar me alongando muito, porque esse vídeo já vai ser uma longa-metragem, pela quantidade de coisa. Não estou diminuindo a qualidade da call, muito pelo contrário, muita gente diz que... Aliás, dizem que a base é uma base difícil de trabalhar, porque é uma base que, como ela é muito específica, realmente é uma base que tem uma durabilidade muito alta, é uma base que espalha, tem mais dificuldade para espalhar, ela não aceita tanto fazer tantas camadas. Então, assim, são coisas que para você ter uma coisa, você tem que abrir mão da outra. E quem trabalha com produto já sabe como que funciona mais ou menos isso, né? Tô falando só isso tudo para dizer que essa coisa do é muito inovador e não sei o que, realmente, mais ou menos, né? Toda a empresa, todas as pessoas que passaram pela marca, a gente sempre teve esse propósito muito grande em ser muito sincero com o nosso cliente. Eu vou falar para vocês algo que eu fiquei muito chocada quando eu fiquei sabendo, eu ainda estou um pouco impactada e eu fiquei muito abalada também com essa situação, mas que pode ter sido sim, eu não vou falar que não foi um erro nosso, também foi, mas também foi erros de terceiro e eu não consigo entender como que isso aconteceu até agora. Então eu vou falar para vocês o seguinte, hoje a Call Beauty a gente produz em outras fábricas, a gente tem várias empresas terceiristas que são nossos parceiros e a gente produz nelas já há um bom tempo. E eu tenho uma equipe muito grande, então hoje a gente tem 2 responsáveis técnicas internas. Foi o que eu falei, né? Uma empresa que produz com terceirista, quer dizer, com terceirizado, é uma empresa que... Eu já expliquei isso em outro vídeo. Você chega numa empresa aqui em São Paulo, Osasco, você vai lá na fábrica, e essa fábrica ela faz para várias empresas. Tudo white label, quer dizer que ela tem fórmulas que não tem marca. E aí você compra aquela fórmula, ou você começa a usar aquela fórmula e você coloca a sua marca ali. E aí você pode dizer, eu quero mais isso, eu quero menos aquilo, eu quero isso, e aí vai misturar de acordo com o que tem, né? Isso é típico de uma empresa que não tem, primeiro, fábrica própria, porque é caríssimo ter uma fábrica própria, e sem fábrica própria, também muito menos um laboratório próprio, onde você vai desenvolver coisas que não existem, tá? Então, a Cola está nesse patamar de empresas que se utilizam de terceiros para produzir para ela. 2 RT farmacêutica, eu tenho mais 2 farmacêuticas que trabalham conosco produzindo fórmula. Comum também, né? Da empresa, por exemplo, tem lá um mix de produtos, a base é produzida por uma terceirizada, o corretivo é por outra, a bruma fixadora por outra, e depois isso junta tudo no lugar para ser distribuído. E na época a gente tinha uma farmacêutica que cuidava também na produção e desenvolvimento de fórmula e da questão do regulatório, de ver os produtos, de acompanhar as produções. Então, essa pessoa, ela trabalhou há um bom tempo com a Col, é uma profissional, enfim, realmente tem uma formação. E ela trabalhou, então, lá na fábrica de São Paulo que estava produzindo os nossos produtos. Nós já passamos por algumas fábricas, isso é normal, toda empresa, a gente não pega... É muito difícil tu pegar um produto e tu produzir somente em uma fábrica. São ciclos de fábrica e, às vezes, a gente vê uma fábrica que tem uma tecnologia diferente, eu já falei aqui para vocês, um maquinário diferente, e a gente acaba ou trabalhando também ou mudando de fábrica. E numa dessas mudanças de fábricas,
Foi feito todo um lote nessa fábrica nova, que foi desse lote antigo, que está em circulação, e a gente agora está abrindo uma nova fábrica e eu pedi toda a documentação na sexta-feira, sexta-feira passada. Eu pedi essa documentação e quando chegou os registros da Anvisa, na sexta-feira, eu percebi que estava faltando alguns registros. E eu achei muito estranho. Liguei para a fábrica, não consegui mais contato com eles e esperei até ontem, segunda, para falar sobre isso, para tentar entender o porquê que esses registros eles não estavam. Quando eu vi, tecnicamente eles esqueceram de registrar o produto. Então o produto foi fabricado lá na fábrica, teve toda a supervisão técnica, teve a nossa farmacêutica, nossas responsáveis técnicas. Eu não consigo entender em que momento que ninguém viu que foi lançada a Anvisa, mas ela não tinha ainda entrado e esse processo ficou parado. Então, o que isso pode acarretar? Tá? Isso não muda nada no produto, até porque os produtos têm teste microbiológico e eu fiz teste justamente com esse lote. Teste dermatologicamente testado, então assim, tudo a gente faz testes. Muitas das empresas hoje que vendem produto, elas não têm AF na comercialização, elas não têm responsável técnico, elas não têm farmacêutica dentro do galpão, dentro da fábrica. E eu já mostrei várias vezes para vocês aqui que hoje a gente tem controle de temperatura, controle de umidade, todas as responsáveis técnicas que passam, que verificam. Então, existe um controle muito rigoroso, tanto na produção dos nossos produtos, como também no armazenamento e na distribuição deles. Aqui a gente precisa fazer uma pontuação. Para você que não sabe como é que funciona essas coisas de Anvisa, tudo mais, e liberação. A Anvisa, que é uma agência, a Agência Nacional Reguladora de Vigilância Sanitária, né, ela basicamente é uma agência independente, autorregulada, né, que faz com que os produtos, né, que são consumidos, né, além de muitas outras coisas que ela faz, mas assim, produtos dermatológicos, produtos que você vai entrar em contato com o rosto, em contato com a pele, não sei o que, etc. Tudo isso você precisa de um registro na Anvisa. Por quê? Não só... Oi, amiga, pode falar. Nada, relaxa. Não só você vai precisar fazer um registro para a Anvisa ficar de olho em saber o que você vai fazer, o que você não vai fazer, por exemplo, dependendo do nível, se for um produto que você vai colocar só na cara, é diferente do produto que você pode entrar em contato com uma mucosa, ou que você vai engolir, ou que você vai... Um produto que promete algum tipo de benefício, tem um tipo de nível dentro da Anvisa e outro, e cada tipo de nível, quanto mais você promete, quanto mais risco tem aquele produto, quanto mais não sei o que, tudo isso vai aumentando a necessidade de comprovar para a Anvisa que o seu produto é seguro, porque no final das contas a vigilância sanitária serve para que você não venda um produto estragado, fora da validade, fora do não sei o que, fora isso, fora aquilo, que pode matar alguém, que pode dar uma doença em alguém, que pode ter uma bactéria e essa bactéria infectar alguém. Então a Anvisa ela tá ali para proteger o consumidor, né? É tão sério esse negócio da Anvisa que se você vende um treco sem Anvisa, pode ser preso, todo mundo, tá? Dependendo do nível de quebra ali desse ciclo. Por que é importante? Aí eu vou até pegar aqui um produto, por exemplo, esse demaquilante C&A, tá? Isso aqui, todos os produtos que você entrar em contato, você vai ver que tem obrigatoriamente o lugar onde foi fabricado o produto. E aí, lembrando que, por exemplo, a Col tem várias fábricas diferentes, tem que ter o lugar onde foi fabricado. Essa aqui foi fabricada por Carmel, indústria de produtos de higiene, o endereço, o local, CEP, CNPJ da empresa que produziu, e aí ó, tem também o registro da Anvisa. Ó, registro, autorização de funcionamento, número, não sei o que, processo, número, não sei o que. Então aqui tem o registro. Por quê? Porque se alguém tiver um problema com isso aqui, existe rastreabilidade desse produto. Quer dizer que eu consigo saber de onde esse produto veio. Para eu saber se, por exemplo, eu passo na pele e tenho uma puta de uma infecção, eu tenho sei lá, uma dermatite de contato louca por uma bactéria que estava aqui nesse negócio.
eles vão saber exatamente quem procurar. E aí vão chegar lá e vai ter o lote, por isso que tem escrito lote aqui embaixo. Porque aí vai saber, vai pegar e vai testar todos os produtos desse lote para saber se esse lote deve sair do mercado. E até chegar em, dependendo do que for, autuar uma empresa, né? Quando você pega um produto que você coloca no mercado para vender e não tem autorização da Anvisa, esse produto está completamente irregular, né? E a autorização, muitas vezes, se você já fez todos os testes daquele produto, se você já comprovou para a Anvisa que esse produto é um produto seguro, tudo mais, etc., você só precisaria, se você trocou de fábrica, eu fabrico no Joãozinho Limitada, passei a fabricar na Mariazinha Limitada. Você só tem que ir lá na Anvisa e avisar, olha, dona Anvisa, agora essa marca aqui está vinculada a essa fábrica, esse produto está vinculado a essa fábrica. Então é uma coisa que é um registro que precisa ser feito e que muitas vezes sai ali na hora esse registro. Se tem tanta gente e é uma empresa tão profundamente organizada que tem até farmacêutico responsável não sei aonde, fulano não sei aonde, etc. Primeiro, que esse treco aí que ela falou de porque todos os galpões eles tem controle de temperatura, tem isso, tem aquilo, isso não é frufru, isso é obrigatório. Tanto que a gente viu recentemente, a gente fez um vídeo falando do negócio da WePink, que tava lá um galpão sem controle nenhum de temperaturas, com o armazenamento todo errado. Isso também é fiscalizado pela Anvisa, tanto que a Anvisa foi lá e interditou o galpão. Então nada disso é um frufru do tipo, olha como a gente é legal. Não, isso é obrigatório. Senão dá merda e você não consegue, não pode nem comercializar aquilo ali, tá? Para chegar nesse nível de cagada, aonde um treco é vendido sem autorização da Anvisa, é porque foi uma sequência de erros. Uma sequência de pessoas que não colocou. E aí o que é mais chocante é a fábrica ter topado produzir sem autorização da Anvisa. Mas vamos chegar lá. Novamente eu falo, muitas das empresas hoje que comercializam no Brasil não tem todo esse regulatório pronto. E nós sempre prezamos muito por isso. Pois no meio disso a gente verificou que alguns produtos estavam inativos com a Anvisa, porque a gente tinha mudado de fábrica, a fábrica anterior deixou inativo e a fábrica nova então deu entrada no processo, mas não finalizou. E esse lote, os produtos ficaram sem a Anvisa vigente. Quando nós descobrimos, a gente já entrou em contato com a Anvisa, a gente já começou a entender como é que nós iríamos resolver isso. Novamente, eu venho pontuar, o produto não muda nada, qualidade do produto, enfim. Isso foi um erro da fábrica, que não poderia ter tirado o produto sem a documentação necessária, um erro da pessoa que trabalhava para colar, que teria que ter visto, e um erro que eu assumo agora, que é meu também, porque a hora que chegou o produto eu teria que ter conferido. E eu acreditei que estava tudo certo e confiei que estava tudo certo, já que a gente tem esse time tão grande. Então, é muito difícil quando a gente vem e assume um próprio erro publicamente, mas eu já venho sempre que houve o erro, mas qual é a solução? Vamos ser resolutivos, tá? Então, o que acontece? Quando eu não tenho a Anvisa, eu não tenho a comercialização do produto. O produto está apto para uso, ele está apto para ser utilizado, mas ele não pode ser comercializado. O que aconteceu? Assim que a gente soube, nós entramos em contato com todos os nossos revendedores oficiais e a gente já avisou eles e eu fiquei chocada o quanto eu fui acolhida por eles. Eu quero agradecer a cada um, porque eu fui lá, eu gravei uma call com eles e nesse meeting que a gente teve, todos me acolheram muito bem, entenderam e a gente vai fazer a troca de todo o lote. Então, assim, já que a gente está mudando para a fábrica aqui em Brusque, a gente está refazendo toda a documentação, foi visto tudo novamente, vai ser trocado toda a numeração. Se vocês verem alguma caixa com algum adesivo atrás, é porque foi trocado para o novo, tá? Então a gente está verificando isso com a Anvisa, como nós vamos fazer hoje todo esse trâmite legalmente dentro de todas as leis possíveis. E eu estou vindo aqui pessoalmente, com toda a transparência do mundo, dizer para vocês que o produto não tem problema, mas realmente a Anvisa ela não estava vigente nesses meses. Eu acredito que a gente está falando de 3 a 4 meses, eu ainda não sei o tamanho da proporção, a gente está rastreando esses lotes, isso leva um tempo, mas a gente já está trocando. Então, quais são os produtos? Hyaluronic Mist, powder blindado,
Blush blindado e corretivo blindado. Esses 4. Todos os outros estão ok. Todos os outros estão vigentes. Até a base, ela tá com um adesivo atrás, com um número novo, quando a gente trocou para a fábrica nova que já entrou, tá? Essa Anvisa. Mas os outros estão em processo. Até o final do dia, todas as Anvisas hoje estão ativas. Porque é muito rápido e é muito fácil. Isso realmente foi uma falta de atenção tanto da fábrica quanto da equipe, como da equipe interna da Call e como também, talvez, de mim. Então, eu venho aqui pedir desculpa para vocês por isso ter acontecido, pedir desculpa aos nossos revendedores oficiais, e eu acredito que em uma semana a gente tem um poder de capacidade muito grande de produção hoje, a gente consegue fazer 1.600 produto hora, a gente já vai conseguir estar mudando todo esse lote e estar colocando o produto novamente no mercado para vocês, Call Lovers. Beijo no coração. Então entenderam, é uma cagada gigantesca num vídeo de 8 minutos, mas é uma bela de uma cagada, né? E que bom que os revendedores oficiais foram tão legais, porque eles nem poderiam estar vendendo um produto que não está com registro ativo na Anvisa. Só que aquela história, chega lá o produto com com o registro da Anvisa. Às vezes a pessoa não vai lá ver se esse registro está ativo ou não, que pelo que aconteceu foi isso, eles mudaram de fábrica e a base estava saindo com um registro que não existe e não tinha nenhum outro registro ativo, né? Ok, aí temos aqui o vídeo da Desformulando Alice, que fez um react em cima desse vídeo aqui. O Beauty ataca de novo, mais uma polêmica aí no universo das maquiagens blindadas, vamos ver. A Elo, que é dona da Call Beauty, ela postou hoje um pronunciamento na página da Call do Instagram, explicando que alguns produtos estavam sendo vendidos sem registro na Anvisa por causa de um erro ali das fábricas. E ela fala vários termos técnicos no vídeo, então eu vou traduzir pra vocês entenderem o que tá acontecendo e falar o que eu acho disso. E aí, por que a minha opinião pode ser relevante aqui? Eu sou farmacêutica, eu trabalhei muito tempo em indústria de terceirização, que é onde a Call e outras marcas fabricam os produtos delas, porque essas marcas não têm fábrica própria, gente. Eu vou pôr só áudio, porque eu não quero ser processada, tá? Vamos lá. Que eu fiquei muito chocada quando eu fiquei sabendo, eu ainda tô um pouco impactada, e eu fiquei muito abalada também com essa situação, mas que pode ter sido sim, eu não vou falar que não foi um erro nosso, também foi, mas também foi erro de terceiro, e eu não consigo entender como que isso aconteceu até agora. Então eu vou falar pra vocês o seguinte, hoje a Call Beauty, a gente produz em outras fábricas, a gente tem várias empresas terceiristas que são nossos parceiros, e a gente produz nelas já há um bom tempo, e eu tenho uma equipe muito grande, então hoje a gente tem 2 responsáveis técnicas internas do... Quando ela fala que a gente tem, que a Call Beauty, né, no caso eu não, a Call Beauty tem fábricas associadas, farmacêuticas, são fábricas, indústrias de terceirização de cosméticos. O que acontece? As marcas de cosméticos, tipo, quase todas, basicamente, que você conhece, elas não têm uma fábrica própria só delas. O que elas fazem? Elas desenvolvem a fórmula em algum lugar, com algum consultor ou até com fábricas, mas aí elas vão numa fábrica que lá fora eles chamam de white label, que são as indústrias de terceirização para fabricar essa fórmula para eles. Aí as fábricas fazem a fórmula, envasam os produtos e rotulam, entendeu? E é normal mesmo que uma empresa que tem, uma marca que tem vários produtos no portfólio, que ela fabrique cada um em um lugar e que mude de vez em quando mesmo quando dá algum problema, isso é completamente normal, tá? RP farmacêutica, eu tenho mais 2 farmacêuticas que trabalham conosco produzindo fórmula, e na época a gente tinha uma farmacêutica que cuidava também da produção e desenvolvimento de fórmula e da questão do regulatório, de ver os produtos, de... O que ela tá falando aqui, que eu entendi, ela tá falando de pessoas. Eu entendi é que essas responsáveis técnicas internas, elas devem trabalhar com a responsabilidade técnica de instalações da Call, que são, por exemplo, já que a Call não tem fábrica, a Call deve ter um estoque. E o estoque tem, assim, tem legislações sanitárias a seguir, né? Assim, vemos recentemente Nós Rosa descumprindo todas essas, né, esses requisitos em um estoque. Então, eu imagino que elas fiquem por conta disso e também de questões de laboratório, de desenvolvimento, que a Call também deve ter alguma coisa relacionada. E aí ela falou que tem mais 2 pessoas, aparentemente, que trabalham criando as fórmulas, que eu entendi, ficam lá dentro do laboratório testando produto, enquanto as outras estão, tipo assim, a temperatura do estoque tá ok, a higiene do estoque tá ok, esse tipo de coisa. E ela falou que tem uma outra responsável técnica ainda, que era responsável só por acompanhar as produções. Então, uma pessoa que vai lá, que o papel dela é fazer a ponte com a indústria de terceirização, falar, a regulamentação tá tudo ok, né, ver se na indústria as condições estão sendo seguidas de produção, de estoque, ver também coisa de legislação, aparentemente é isso que eu entendi. E ela trabalhou, então, lá na fábrica de São Paulo que ficava produzindo os nossos produtos. Nós já passamos por algumas fábricas, isso é normal, toda empresa, a gente não pega, é muito difícil pegar um produto e produzir somente numa fábrica. São ciclos de fábrica, e às vezes a gente vê uma fábrica que tem uma tecnologia diferente, eu já falei aqui pra vocês, um maquinário diferente, e a gente acaba ou trabalhando também, ou mudando de fábrica.
E numa dessas mudanças de fábricas, foi feito todo um lote nessa fábrica nova, que foi desse lote antigo, que está em circulação. E a gente agora está abrindo uma nova fábrica e eu pedi toda a documentação na sexta-feira passada. Eu pedi essa documentação e quando chegou os registros da Anvisa, na sexta-feira, eu percebi que estava faltando alguns registros. E eu achei muito estranho, liguei para Eu tô confusa aqui. Ela tá falando que tem uma fábrica antiga em São Paulo que fabricou todo um lote antigo que está em circulação. Reparem nisso. E a gente agora está abrindo uma nova fábrica e eu pedi toda a documentação na sexta-feira passada. Eu pedi essa documentação e quando chegou os registros da Anvisa, na sexta-feira, eu percebi que estava faltando alguns registros. E eu achei muito estranho, liguei para a fábrica, não consegui mais contato com eles e esperei até ontem, segunda, para falar sobre isso, para tentar entender o porquê que esses registros eles não estavam. Quando eu vi, tecnicamente, eles esqueceram de registrar o produto. Então, o produto foi fabricado lá na fábrica, teve toda a supervisão técnica, teve a nossa farmacêutica, nossas responsáveis técnicas. Eu não consigo entender em que momento que ninguém viu que foi lançada a Anvisa, mas ela não... Ó, eu não tô entendendo uma coisa, porque é o seguinte, vamos supor que eu sou uma marca de cosméticos que eu fabrico produtos na fábrica A. E eu falo assim, quero mudar para a fábrica B. Esse produto, enquanto ele está sendo fabricado na fábrica A, ele tem um número de processo na Anvisa, que é o quê? É a notificação. Quando você vai fazer um cosmético grau 1, que as maquiagens são grau 1, você vai na página do portal da Anvisa e fala, ó, Anvisa, esse é o meu produto, o nome, no rótulo vai estar isso, aquilo, essa é a composição, a embalagem é assim, assim, assado, está sendo fabricada nesse lugar. Aí a Anvisa, você vai, beleza, ok, isso gera um número de processo imediatamente, assim, é instantâneo. A Anvisa não tem que passar por um responsável na Anvisa, um funcionário da Anvisa que vai ver se tá tudo certo e te mandar de volta e falar, pode fabricar. Não. Gera esse número instantâneo. E aí... Até porque, que nem ela falou, né? A Alice falou, as coisas que são grau 1 são de menor potencial, não quer dizer que é potencial nenhum, zero potencial, mas são de menor potencial de dar algum tipo de problema, né? Então, por isso que você só notifica a Anvisa. Se você tem alguma outra promessa do tipo, meu produto ele tem protetor solar, meu produto ele melhora o aspecto da pele, tem algum produto de skincare junto, ele promete diminuir a queda de cabelo e não sei o quê. Aí isso já vira um produto grau 2, que aí vai precisar fazer a comprovação dessas coisas. E também tem outros produtos que têm uma legislação que é um pouco mais rígida em cima desses produtos, né? Esse número é atrelado à fábrica, o lugar onde é fabricado esse produto. Porque a responsabilidade sanitária, nesse caso, aqui no Brasil, né, é da fábrica, não é da marca. Qual, assim, a primeira pessoa que vai responder por problemas técnicos é a fábrica. Aí, como que a Anvisa exige que as informações estejam no rótulo? Que esteja lá número de processo daquele produto e local de fabricação. Porque se você quiser conferir no site da Anvisa pelo número de processo, tem que bater o local de fabricação que está no site da Anvisa com o que está no rótulo do produto. Então, se eu quiser mudar fábrica para fábrica A, quero mudar para a fábrica B, o que eu preciso fazer? Preciso chegar na fábrica B, primeiro ver se ela tem todos os documentos de funcionamento, ok, tem. Aí você passa para a fábrica B a fórmula do seu produto e fala, olha, assim, assim, assado. E aí fábrica B, sabendo que vai fabricar o produto, fala, beleza, vou gerar um número de notificação na Anvisa. Então, a fábrica B vai lá, faz a mesma coisa, fala, ó, a Anvisa, a fórmula S, não sei o que, tá sendo fabricada aqui agora. Vai ligar esse produto a essa nova fábrica, entendeu? E gera um número instantâneo. E aí a marca tem que pegar este novo número de processo, imprimir novos rótulos com este novo número de processo e este novo local de fabricação. Entenderam? É só isso. Então, se a Elo tá falando que ela pediu na sexta-feira os documentos para a fábrica e viu que tinha coisa errada, assim, que documentos exatamente aqui? Nesse ponto, se tem um lote já sendo comercializado, não tem mais nada que a fábrica teria que mandar de documento, entendeu? Já teria tudo sido feito lá no momento em que eles falaram, não, a gente vai fabricar esse negócio, entendeu? Tipo, gente, nesse ponto, não tem mais nada que você tenha que conferir da fábrica, sabe? De documento de regulatório de Anvisa, assim, em relação ao produto que já foi feito. Por isso que eu não tô entendendo. Ou quer dizer que aconteceu trocentos furos em todas as etapas, e aí depois foi comercializado, alguém notou, e aí eles foram ver, o que pra mim não faz nenhum sentido, porque quer dizer que não teria nenhum controle de qualidade, nem da parte da fábrica, nem da parte da Cole, que eu acho muito pouco provável. Vamos continuar. Tinha ainda entrado e esse processo ficou parado.
Então, o que que isso acarreta? Que ela tá falando que o processo pode ter ficado parado porque tem teste dermatológico para entregar. Só que quando você vai fazer um produto que você coloca o claim no rótulo que ele foi dermatologicamente testado, você tem que mostrar os testes dermatológicos. Só que já tinha sido feito, porque a fórmula não mudou nada, aparentemente, né? Você não teria que colocar lá a nova fórmula. Assim, não tem por que o processo ter ficado parado, porque quando você vai fazer essa notificação, já gera um número de qualquer jeito, mesmo você tendo que anexar os testes dermatológicos que provavelmente já estavam feitos, a não ser que eles decidiram fazer de novo por algum motivo. Então também não tô entendendo essa parte. Isso não muda nada do produto. Até porque os produtos têm teste microbiológico e eu fiz teste justamente com esse lote. Teste dermatologicamente testado. Então, assim, tudo a gente faz teste. Muitas das empresas hoje que vendem. Realmente, isso não muda nada no produto. Ele só está irregular porque o local onde ele É um foi, tá registro da falando lá Anvisa, que foi mas não quer dizer que o fabricado, produto é de baixa segundo naquele qualidade. processo da Zero. Anvisa, não é. Ou que tem um Porque ele foi problema no fabricado, produto. ele foi fabricado em outro local. A Elo tá dando a entender, ao meu ver, que os produtos foram fabricados antes de você fazer a parte do processo regulatório. Mas essa não é a ordem certa de fazer, assim. Não faz nem sentido, assim, sabe? Como assim? Eles mandaram produzir e depois pediram para a fábrica notificar, mas aí por que a fábrica não conseguiu notificar? E quanto ao tempo, E essa que parece ser o meio da cagada, assim, né? Pularam etapas do processo, pode ter sido um erro de alguém, não sei, mas pularam uma etapa séria do processo e acabou virando ninguém viu o que estava acontecendo. de produção leva, assim, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, uns 20 dias úteis para fazer a fabricação. Assim, às vezes até mais, 40, sabe? Maquiagem é uma coisa complexa. Então, vocês estão me entendendo? E eu já mostrei várias vezes pra vocês aqui que hoje a gente tem controle de temperatura, controle de umidade, todas as responsáveis técnicas que passam, que verificam, então existe um controle muito rigoroso, tanto na produção dos nossos produtos, como também no armazenamento e na distribuição deles. Novamente eu falo, muitas das empresas hoje que comercializam no Brasil não têm todo esse regulatório pronto. E nós sempre te prezamos muito por isso. Pois, no meio disso, a gente verificou que alguns produtos estavam inativos com a Anvisa, porque a gente tinha mudado de fábrica, a fábrica anterior deixou inativo e a fábrica nova, então deu entrada no processo, mas não finalizou. E esse lote, os produtos ficaram sem a Anvisa vigente. Quando nós descobrimos, a gente já entrou em contato com a Anvisa, a gente já começou a entender como é que nós iríamos resolver isso. Novamente, eu venho pontuar. O produto não muda nada, a qualidade do produto, enfim. Isso foi um erro da fábrica, que não poderia ter tirado o produto sem a documentação necessária, um erro da pessoa que trabalhava para colar, que teria que ter visto, e um erro que eu assumo agora, que é meu também, porque a hora que chegou o produto eu teria que ter conferido. E eu acreditei que estava tudo certo. Então, se eu entendi corretamente, né, tem produtos sendo comercializados com o número de processo do lugar antigo que está inativo, porque, obviamente, a indústria anterior parou de fabricar, eles vão inativar. E não tem como estar sendo fabricado, gente, sem número de processo. Isso jamais iria passar no controle de qualidade de literalmente nenhum lugar, juro pra vocês. Então, vamos deduzir que tá sendo, né, comercializado com número de processo antigo. Eu não acho, alguma coisa aconteceu, mas eu não acho que foi isso, porque essa não é a ordem que as coisas são feitas, sabe, de primeiro produzir. O rótulo tinha que estar sendo fabricado lá atrás, concordam? Antes da fabricação do produto, da produção do produto, porque o produto é feito e já é envasado imediatamente. Antes o rótulo tinha que estar sendo impresso e já tinha que ter esse número de rótulo. Ou eles estavam, né, na minha opinião, ou eles estavam com pressa para produzir logo e aí não queriam esperar esse tempo de fazer a notificação, fabricar os rótulos para produzir e usaram os rótulos antigos, ou por algum motivo a fábrica não pôde, sei lá, fazer a notificação, deu algum problema, algum erro ali, e eles resolveram, não vai assim mesmo. Porque eu acho que alguma coisa que aconteceu e eles falaram, vai assim mesmo. Pra não ter que jogar produto fora, pra não ter que perder tempo. Na minha cabeça faz mais sentido. Então é muito difícil quando a gente vem e assume um próprio erro publicamente, mas eu já venho sempre que houve o erro, mas qual é a solução? Vamos ser resolutivos, tá? Então o que acontece? Quando eu não tenho a Anvisa, eu não tenho a comercialização do produto. O produto ele tá apto para uso, ele tá apto para ser utilizado, mas ele não pode ser comercializado. O que aconteceu? Assim que a gente soube, nós entramos em contato com todos os nossos revendedores oficiais e a gente já avisou eles e eu fiquei chocada o quanto eu fui acolhida por eles. Eu quero agradecer a cada um, porque eu fui lá, eu gravei uma call com eles e nesse meeting que a gente teve, todos me acolheram muito bem, entenderam e a gente vai fazer a troca de todo o lote. Então assim, já que a gente está mudando para a fábrica aqui em Brusque, a gente está refazendo toda a documentação, foi visto tudo novamente, vai ser trocado toda a numeração. Se vocês verem alguma caixa com algum adesivo atrás, é porque foi trocado para o novo, tá? Então a gente está verificando isso com a Anvisa, como nós vamos... E o adesivo basicamente é a forma mais barata de resolver esse problema, né? Que é você pegar um produto e você adesivar em cima, onde está escrito aqui, fábrica Joãozinho, etc., você bota um adesivo em cima dizendo a fábrica é Maria, sei lá o quê. Né? É a forma mais barata de você não perder aquele produto, de acelerar o processo de fazer esse produto voltar para a prateleira, né? Fazer hoje todo esse trâmite legalmente dentro de todas as leis possíveis. E eu tô vindo aqui pessoalmente, com toda a transparência do mundo, dizer para você. Eu não sei por que motivo a fábrica não poderia fazer
a nova notificação gerar um novo número de processo. O que eu sinceramente acho é que eles estavam cientes disso, que estava acontecendo, que eles esperavam que ninguém iria notar, e às vezes as pessoas conferem, notam e começou a ter potencial de dar problema. Eu acho que é mais provável. Não estou falando que foi, até porque não estou dentro do que está acontecendo da empresa para saber. E realmente isso não quer dizer que necessariamente tem problema na qualidade, segurança dos ingredientes. É uma questão regulatória, sanitária da Anvisa, de protocolos, processos, né? Se for problema, assim, com questão da fábrica, eu até me compadeço um pouco com a marca, porque a indústria de terceirização é trambique, gente. Eles, às vezes, vão fazer coisas erradas e eles vão dar o máximo de si para que as marcas que fabricam lá não descubram, né? Não fiquem sabendo de nada. Por exemplo, o uso de matéria-prima vencida sem informar a marca é muito comum, eu diria. E a marca, às vezes, não fica sabendo, sabe? Não sei se foi o caso. Eu sinceramente, não acho que, nesse caso, seria possível. Enfim, eu acho que... É aquela famosa fazendo, tentando que não dê nada errado, torcendo para que não dê nada errado, né? Mas é isso, eu acho que ela está aqui trazendo suposições, que eu acho que a gente não tem capacidade de dizer se é verdade ou não. O que ela diz é assim, eles sabiam que estava rolando isso, mas como ia demorar para produzir de novo, para fazer isso, para fazer aquilo, eles resolveram vender o lote assim mesmo, supostamente, e aí acabaram que alguém percebeu. A gente não tem como afirmar que é isso que aconteceu. Pode ter sido, sim, uma sequência de cagadas e ninguém ter chegado na percepção de que o registro estava errado, mas ainda assim isso não coloca exatamente em risco de ser um produto ruim, um produto que dá algum problema, né? E eu acho até que esse nível... É porque tá certo que a Col é uma empresa que as maquiagens elas não são tanto para o público final, assim. É mais pro maquiador. Então o maquiador ele tem uma noção um pouco mais aprofundada de como esses produtos funcionam. Então eu até entendo a dona da Col ali ter esse papo um pouco mais técnico na hora de falar. Agora, eu acho que para a pessoa leiga, ela ouve um negócio desse, e o que ela acha? Esse produto tá podre. Esse produto tem algum problema. O que é zero isso, tá? O que é zero isso. Ela só teve uma mudança de fábrica e aí tem um registro faltando. Só que como as pessoas não sabem como as coisas funcionam, fica aparecendo um vídeo desse, eu não sei se é a melhor opção fazer um vídeo desse, com esse nível de pesar, assim, e também um vídeo de 8 minutos sobre o assunto, porque fica aparecendo que teve uma cagada generalizada, o produto tem uma qualidade baixa, isso é a visão das pessoas elas não sabem exatamente o que está acontecendo, né? Então eu sinto que não é a melhor forma de você falar sobre esse assunto, mas eu entendo, talvez porque não é o consumidor final. Imagina se uma empresa vem falando, a gente tiver um problema com a Anvisa aqui, realmente estamos tirando tudo de circulação, não sei o quê. Aí temos aqui a Raquel Daróis fazendo um comentário sobre isso. E a Col ataca novamente. Essa semana a gente teve a Elo, que está à frente da Col, vindo a público em mais um pronunciamento, em mais uma polêmica, para poder explicar a polêmica da vez, que é a Col está vendendo produtos sem registro na Anvisa. A Alice, do Desformulando, já fez um vídeo fantástico e completamente técnico, explicando um pouquinho sobre como que funciona esses bastidores de uma fábrica terceirista. Então, eu convido você a ver o vídeo dela, e agora, para você maquiadora, eu vou traduzir o vídeo dela na nossa linguagem. E é claro que a gente vai comentar sobre os buracos que eu identifiquei nessa história, que me colocou uma pulguinha aqui, ó, atrás da minha orelha. A gente vai começar sobre a afirmação da terceirização. Para você que não sabe, que nunca fez orçamento, que nunca viu esse rolê todo, as marcas, elas não têm fábrica própria, tá? Pouquíssimas marcas têm fábrica própria, aliás. Essas marcas, elas fazem o seguinte, tem duas opções. Ou você contrata uma empresa terceirizada, e aí você desenvolve o produto junto a essa empresa e compra dessa empresa, né? Essa empresa vai produzir para você do zero. Ou você paga um químico, um farmacêutico, cria uma fórmula e paga essa mesma empresa terceirista só para produzir para você, para fazer as tiragens ali dos lotes. Marcas que são maiores, que é o caso da Col, com certeza já detém essa composição. Essa composição é deles. Tanto é que eles sempre falam, é base blindada, é patenteada, blá blá blá. Ou seja, a composição é deles, a fórmula é deles. A fábrica somente
faz os lotes e as tiragens. E quando você cria um produto, esse produto ele pode pertencer a dois graus, né? Dentro da Anvisa chama graus. Existe o produto grau 1 e existe o produto grau 2. O produto grau 2 são produtos mais complexos, né? São protetores solares, produtos infantis, produtos com algum ativo mais perigoso, né? Como ácidos e por aí vai. São produtos que você vai precisar fazer um registro que é mais detalhado, que requer mais processos burocráticos, então tem teste, tem que comprovar teste, etc. Quando o produto é grau 1, é um produto mais simples. Então você não precisa fazer um registro, você só precisa notificar. O que é essa notificação? Alô, Anvisa, estou fazendo um produto, ele tem isso, 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 isso e isso, beleza? Beleza, é só colocar lá. Não existe um processo que a Anvisa vai checar, que a Anvisa vai... Eita, não, peraí, deixa eu dar uma analisada. Não, não é assim que funciona. O processo é papum. Notificou aqui, PROC na sua mão, que é um número. E esse número, ele tá amarrado à fábrica que foi feito. Até porque se der bosta, é no da fábrica que vai. Por isso que a fábrica que tá amarrada a esse número, e não a marca. E quando você faz esse deslocamento, né, de uma fábrica para outra, a nova fábrica precisa fazer de novo. Então ela vai ligar de novo, independente se a fórmula é feita por ela ou por você. Se você já chega com a fórmula pronta, ela tem que desenvolver, ela vai chegar aqui na Anvisa, ó, Anvisa, sabe o produto tal, 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 tal? Então, agora é eu que tô fazendo, beleza? Beleza, número de PROC na sua mão. O ex fica zerado. E aí, a marca tem que fazer um novo lote de embalagens para poder anunciar que está sendo feito em outro lugar e cobrir tudo mais. Tanto é que ela fala que isso foi feito na base. Então, a base ela tem um adesivinho atrás, indicando que ela mudou de PROC. Isso aí, beleza, é isso que tem que ser feito. E não foi feito. E a Elo ainda afirma que tinham 5 farmacêuticas trabalhando na empresa, neste momento. Então, aqui a gente tem 5 responsáveis técnicas. Tá que cada uma, né, vai estar responsável ali por um canto disso, mas tinha uma que era exclusivamente responsável por essa parte burocrática junto a essas fábricas. E aqui tá o primeiro buraco dessa história. Como uma fábrica desse porte, desse tamanho, deixa passar uma notificação, que é uma coisa que é a primeira coisa que as fábricas fazem, e como 5 profissionais em todas as instâncias não perceberam isso, porque todos têm acesso ao número de PROC. Então, tecnicamente, todo mundo deveria ter visto em algum momento. E aqui temos mais 2 questionamentos que eu gostaria muito de fazer. O primeiro deles é, se a COU saiu da Unitec em 2024, por que os lotes estão com validade para 2028? Se os produtos notificados têm 2 anos de validade. A gente está falando de um buraco de 4 anos. Se está vinculando lotes antigos, por que eles estão com essa validade tão para frente? 4 anos de validade, se o produto foi notificado com 2. Pode ser um erro que eles ainda não tenham identificado. E esse é um dos motivos pelos quais eu não uso COU, eu não consumo COU, eu não faço resenha de COU, eu não indico COU pra ninguém. E é o que eu quero fechar esse vídeo aqui. É a primeira e a última vez que você vai me ver falando, fazendo um vídeo público no feed sobre a COU. Como que uma marca que se posiciona como líder, que já saiu na Forbes, que tem toda uma referência, que tem inúmeros maquiadores como embaixadores, que tem toda uma potência, que promete mundos e fundos dentro da área da maquiagem, tem errado em pontos tão amadores. A gente não tá falando de uma marca fundo de quintal. A gente tá falando de uma marca que já tem história, uma marca que já tem anos de mercado, uma marca que tá errando em coisa básica. Notificação é coisa básica. Da ópera, toda hora tem polêmica, toda hora tem pronunciamento, toda hora tem que explicar alguma coisa, toda hora tem um processo novo contra alguém. Gente, isso não é postura de marca séria. Nem fundo de quintal comete erro crasso que nem esse. Tá muito mal contada essa história. E se for verdade, se tudo isso for realmente desse jeito que foi relatado, tem um neném aqui mamando. Fecha o quiosque. E a COU. Menina, não sabia que a gente ia pra esse lado. E aí, Elo Bertolini resolveu fazer vídeos respondendo a todo mundo que falou alguma coisa sobre este assunto, tá? Porque tava pouco. Eu achei que tava pouca polêmica, então ela resolveu falar um pouco mais. Oi, gente. Vou falar. Eu acho que, na boa, assim, falando com todo amor e carinho, eu acho que a Elo tá querendo se colocar como uma businesswoman e tudo mais. Não que ela não seja, tá? Mas eu acho que ela tá achando as maneiras erradas de tentar se colocar nesse processo mais público. Assim, talvez essa não seja a melhor forma. Porque eu não sei se toda hora ela tem que ir pra frente da... Se bem que, assim, nem todas as polêmicas aqui envolvem ela diretamente. Mas desde a época da Natane,
ela tá botando a cara dela pra falar sobre polêmicas que deveriam ser mais dentro de casa, assim. Mas aí cada um escolhe a maneira como... né? Vou falar para vocês uma coisa. Eu tenho hoje 3 vídeos para soltar aqui. Vai ser bum, bum, bum. E essa é a parte 1. Vamos começar. Na verdade, eu recebi uma mensagem de uma pessoa e essa pessoa, depois que eu postei o meu vídeo, ela me disse que ela estava num grupo de maquiadores, do qual uma maquiadora, ela é mentora delas, e ele tem em torno de 977 pessoas. E nesse grupo, ela me passou vários prints, vários áudios. A própria Elô Bertolini, ela também se acha no topo da cadeia alimentar. E, tipo assim, chegou agora, tá entendendo? Tem maquiadores que estão há muitos anos luz antes de Elô Bertolini desenvolvendo, e ela chegou agora e tá... porque tem dinheiro, etc e tal. Então, assim, gente, os bastidores, o pau quebra, viu? E com a Lu Ferraz. E comentei com a Alice, do Formulando. E comentei com algumas outras pessoas dos bastidores, né? Da parte de formulação, tipo, do lado de cada... do lado de cada... da trincheira, né? Vamos dizer assim. Gente, vai ser esse nível de barraco, eu tô passada. Vai ser esse nível de barraco de mensagem vazada do WhatsApp. Justamente a postura da Cole com os maquiadores. É uma postura debochada, então a Cole, não a Cole em si, mas os maquiadores da Cole fazem conteúdos extremamente debochados com o trabalho de outros maquiadores, e eu acho isso extremamente antiético. E eu fiquei muito chateada quando eu soube a forma como as pessoas estavam falando, como tudo foi orquestrado para que isso tivesse acontecido. Eu quero reforçar para vocês que nós somos uma marca independente, não existe nenhum grupo internacional bancando, não existe nenhum grupo internacional realmente levantando, apostando na marca. Não, é uma mulher e uma equipe que fazem acontecer. E a gente tem feito coisas grandes aqui no Brasil e talvez isso que tenha incomodado tanto as outras pessoas a ponto de criar esse tipo de narrativa. Mas eu fiquei mais indignada ainda quando eu soube desse grupo. Esse grupo, então, ele é de uma maquiadora, que é mentora, e dentro do grupo, eu vou passar uns áudios aqui para vocês e os prints. Tudo isso que está acontecendo já foi orquestrado por todas as pessoas, foi combinado como ia ser, sobre engajamento, pessoas irem lá comentar, e parece que esse grupo ele é feito só para falar mal de outras pessoas, só para falar mal da Cole, só para falar mal de mim. Então, assim, tem muito... Mona, pelo amor de Deus, por que você tá indo pras redes sociais oficiais do negócio, pra tua rede social falar de barraco de gente juntando... Gente, Camila Loures, calma. Eu tô apavorada com esse conteúdo, apavorada. Eu não sabia que a gente ia chegar aqui. Tem muitos pontos, porque eu sempre falo assim, ó, se falar mal de mim, eu não gosto da Elô, o nariz da Elô é esquisito, vocês podem ver aqui nos prints que eu tô colocando. A bicha loira da Cole, enfim, eu já acho isso um desrespeito com uma mulher que é empreendedora do mesmo ramo que a outra pessoa que tá falando isso. Mas é algo que eu não levo pra vida. Só que nesse grupo foi falado muitas coisas, foi citado muito ódio, foi citado muita discórdia, e tudo isso que está acontecendo, todos os vídeos que foram postados já foram combinados por elas para ser um problema para a Cole. Então, para criar um cancelamento para a marca. É muito chato isso, porque eu quero que vocês entendam que a Cole ela é uma marca que ela nasceu do sonho na época de 2 pessoas, depois vieram mais pessoas. Não, deixa eu entender então, calma aí. O que a Elô está falando é que essas pessoas que fizeram vídeos criticando o negócio da Anvisa, tipo a Alice, tipo a outra que, como é o nome dela? Raquel, E elas ela teriam continua combinado de uma forma orquestrada de tentar cancelar a marca. sempre focada para pessoas e para profissionais. E vir pessoas, esses próprios profissionais, do qual a gente se dedica tanto, a falar, a criar confusão com tudo, a cada fala minha ser distorcida, a cada fala minha ser colocada em xeque, me coloca também numa situação de eu ter que vir aqui hoje e ter que expor uma coisa que eu não acho que é correta. Então eu quero mostrar para vocês todos os áudios, e tem muitos áudios que citam donas de outras marcas, do qual também estão envolvidas, mas são pessoas que elas fizeram parte e elas criaram esse enredo para derrubar a nossa marca. Novamente eu venho falar, se você não gosta de uma pessoa, não gosta de uma marca, tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Não, até Jesus Cristo não agradou a todos. Só que a gente não pode tentar derrubar o sonho do outro, ou então por detrás ficar mexendo os pauzinhos, e isso é uma coisa que me deixou muito chateada e abalada com essa situação. Eu acho que não deveria ter chegado nesse ponto, e por isso que eu vim aqui gravar esse vídeo hoje. Eu quero falar que
Uma pessoa que ela se diz profissional, ela está à frente de 977 pessoas num grupo de mentoria para ficar falando de fofoca e de ódio, primeiro que um maquiador de sucesso jamais ele iria estar nesse grupo, tá? Então eu acho que as pessoas elas têm que saber bem o que elas esperam, o que elas querem para ela. Quando a gente perde o nosso tempo em estar em um grupo, falando o tempo todo mal de alguém, falando de detalhes e características de outra pessoa, a gente está anulando a nossa própria profissão e o nosso próprio crescimento. Podem ter certeza que os maiores profissionais do qual vocês se espelham hoje na vida, eles não têm esse tipo de grupo e esse tipo de conduta. Dentro da qual a gente totalmente, jamais na vida, a gente deixaria ter esse tipo de conduta. Até porque o nosso grupo que a gente tem, com toda a nossa parte técnica, é para falar sobre técnica, é sempre ajudando um ao outro, é sempre mandando foto, mostrando cada vez mais técnica, um ajudando o outro com a câmera, é uma questão de parceria e de crescimento, porque um tá lá para ajudar o outro. Então, a gente sempre é muito unido. E isso é o que faz as pessoas gostarem da marca e terem esse match com a marca. Então, às vezes as pessoas não entendem o porquê que tem tantas pessoas que gostam hoje da marca. As pessoas gostam porque elas se conectam. Hoje a Call Beauty, ela vem não para incitar ódio das pessoas, para falar mal de maquiadora, assim como ela mesma coloca nesse áudio. Eu acho que ninguém deve ser atacado por escolher trabalhar com uma marca ou estar à frente de uma outra marca. É uma escolha pessoal de cada. Gente, pelo amor de Deus, se eu fosse pra internet fazer vídeo de cada pessoa que se junta pra falar mal de mim, isso é estar na internet, isso tá uma pessoa pública. Acabei de retweetar, um menino tava lá, a menina, vendo um post lindo falando da Cissa Guimarães, como ela tá bem, não sei se censura, a bicha veio falar de mim. E paciência, meu amor, não gostou, filha do cu e roda, entendeu? Acontece. Agora, será que eu deveria fazer um pronunciamento oficial? Será? Me pergunto. De cada um. Só que isso tudo está indo longe demais e eu acho que as pessoas deveriam começar a ver e rever os seus conceitos pessoais, porque aqui a gente não está falando mais sobre produto, a gente não está mais falando sobre a call, a gente está falando sobre a forma como alguns maquiadores estão se comportando. E o nosso mundo, a nossa bolha de maquiagem tem fomentado muitos dos assuntos da Call Beauty, porque são assuntos que realmente dão engajamento e muita gente tem se aproveitado dessa situação. Dentro do nosso grupo de embaixadores e de técnicos, eu sempre pedi para nenhum comentar, falar sobre assuntos polêmicos, insinuar qualquer tipo de ódio sobre qualquer maquiador que não respeite a marca. A gente sempre acolhe. Tudo bem, não respeita, tá tudo certo. Eu não posso mudar a mente de uma pessoa. Só que o tipo como foi conduzido eu não estou achando correto. Eu vou mostrar aqui alguns prints e mais alguns áudios. Esses áudios eu alterei um pouco a voz. E um desses áudios, ele é da maquiadora que me mandou, falando para uma outra maquiadora o que está acontecendo nesse grupo de maquiadores. Amiga, eu tô lá no grupo do maquiador e eu achei muito chato o que eles estão fazendo, eles estão destruindo a marca da Call. Eles se programaram pra postar um vídeo da Alice, depois vão postar um vídeo da Raquel, de mais uma maquiadora e mais uma menina lá do Maranhão também vai juntar pra fazer vai postar um vídeo, sabe, pra destruir a marca da Call. Eu entrei no grupo pra aprender a técnica, né? Mas é o tempo todo falando mal da Call, falando mal da Elo, sabe? Tipo assim, não tem técnica, sabe? É só fofoca. Tô até pensando nisso aí, sabe? Porque eles armaram isso tudo e pediram para as pessoas que estavam lá no grupo, engajamento no vídeo deles. E, assim, eu acredito que a Raquel tá junto, sabe? Tá junto por trás disso, porque a Raquel falou o tempo todo dela. Eu acho que também fica fazendo muita cabeça da Raquel e tá muito chato isso, sabe? Eu já acho muito chato tentar destruir uma marca só porque não gostam da pessoa que tá lá, não gostam da marca. Eu acho que os maquiadores que estão na marca, eles estão se programando já faz tempo pra isso, sabe? Pra ficar destruindo a marca. Não sei, então assim, eu prefiro sair porque eu não quero fazer parte disso, sabe? Então eu tô gravando esse vídeo porque a parte que teria que ser essa pessoa de educacional não tá sendo usado esse vídeo para educacional. E tem um outro áudio ainda, que é ainda pior, que cita nomes de outras mulheres, de outras empresárias, donas de outra marca, outras marcas, do qual também estariam participando e fomentando esse tipo de assunto. Então, novamente eu venho falar, não é uma atitude do qual a gente é acostumado a trabalhar, nossa forma de trabalho é diferente, só que a gente sentiu maldade, sabe? Quando a gente começa a empreender, tu não vai imaginar que o ser humano ele pode ser tão mal a ponto das palavras que foram usadas. Tem muito print aqui que eu nem vou mostrar para vocês, porque são palavras de muito ódio, palavras realmente falando, vamos acabar com a Call Beauty, vamos... E esse tipo de assunto é algo que as pessoas não param para pensar, que hoje a gente tem mais de 69 famílias que dependem da nossa empresa. A gente tem alguns projetos sociais que nunca são citados aqui, como o Projeto Semente, do qual a gente ajuda 600 crianças. E isso aqui não é um áudio de marketing, é um áudio para as pessoas começarem
a entender, esse meu posicionamento, esse meu vídeo, desculpa, que nós não é só uma empresa, tu não está atingindo alguém do qual você não gosta. Está atingindo um sistema, está atingindo o sonho de outros maquiadores, está atingindo o trabalho desses maquiadores, está atingindo essas famílias que são beneficiadas devido à Call Beauty, as nossas empresas parceiras que abriram empresas hoje para ser nossos fornecedores, que eles têm o deles, eles têm as pessoas deles e que hoje se mantêm pela Call Beauty. Então eu acho que as pessoas não pararam para entender que uma empresa, ela é um ecossistema, que ela não é uma pessoa, não sou eu. Simplesmente sou eu que estou aqui hoje representando e falando sobre isso, mas eu estou falando pela Call. Então eu quero que vocês entendam que esse tipo de atitude, ele não vai me abalar ou me atingir, ele vai atingir a todo um sistema, a todas essas famílias. Então para pensar que cada palavra e cada atitude que é feita, ela vem num formato realmente de maldade. Vou destruir, vou acabar, mas não para pensar em todas essas pessoas. Essa é a minha responsabilidade, isso é o que eu tenho que pensar todos os dias. Então, todos os dias que eu acordo e eu vou trabalhar para a Call, eu tenho que estar ciente como gestora que eu tenho essa responsabilidade de todas essas pessoas em cima de mim. Fora de asilo que a gente acaba ajudando, de grupos que a gente acaba ajudando, de empresas em Santo André, São Paulo, do qual a gente ajuda crianças também, faz a beleza do bem lá. Então, eu quero que vocês parem para pensar que cada ação que eu faço, ela tem uma reação sobre todas essas pessoas e não sobre só eu, só Elô. Mulher, sabe o que você faz? Para de responder treta na internet. Sabe que as pessoas têm raiva? Quando você se posiciona sobre alguma coisa, por exemplo, é uma coisa que eu faço bastante aqui, muita gente tem muita raiva de mim. E isso é comum de pessoas que se expõem na internet para dar a opinião delas. E isso, assim, mesmo que seja muito chato, faz parte. Tem gente que não gosta de você e que vai publicamente falar de você, que não tá nem aí se você é isso, se você é aquilo, se você faz isso, faz aquilo. As pessoas, elas vão ter opiniões sobre você, e muitas vezes opiniões muito grosseiras e muito escrotas. Agora, se você não quer alimentar isso, eu acho mais engraçado ficar retweetar gente falando mal de mim, certo? Faz parte da graça que eu faço na internet. E tem coisas que passam do limite que eu simplesmente bloqueio. Agora, precisa dessa atenção toda. Que no final você acaba se alimentando um pouco disso, né? Agora a gente vai falar sobre o ponto. Gente, são 3 partes de vídeo sobre 3 pedaços diferentes, sobre 3 barracos diferentes. Vamos lá. Da Anvisa e sobre como toda essa notícia, a forma como as pessoas estão opinando, falando e, novamente, falando coisas que eu não falei ou tendo entendimento diferente. Então, eu vou falar para vocês o seguinte, como eu expliquei no vídeo, a gente trabalha com uma empresa que é de terceirização. Eu vou deixar um print da dona da empresa, ela me pede desculpa e por uma escolha minha, eu não expus o meu parceiro. Então, assim, eu não pedi uma declaração da fábrica que eu poderia ter pedido. Eu não pedi porque eles foram tão legais sempre com a gente. Eles emprestaram o laboratório deles enquanto a gente estava na construção do nosso. E os nossos profissionais trabalhavam dentro do laboratório deles, então eles abriram a porta da empresa deles para a nossa equipe e nós trabalhamos de uma forma muito diferente. Então eu vou explicar para vocês como é o nosso processo produtivo, porque ele é bem diferente hoje do que o mercado está acostumado a trabalhar. As nossas matérias-primas, elas são muito caras e elas são importadas. Então, quando eu trabalho com uma fábrica parceira, geralmente a Call Beauty importa pelo nosso outro CNPJ, do qual nós temos AF, enfim. A gente importa por lá, recebe essa matéria-prima, a gente dá o aporte inicial, porque a fábrica às vezes acaba, ou ela não consegue fazer a importação, é muito tempo do dinheiro parado, enfim, é uma questão burocrática hoje administrativa. Então, a Call Beauty, em parceria que nós temos com as fábricas, a gente importa, lança o pedido e manda a matéria-prima para essas fábricas. Então, a fábrica, ela acaba, a gente paga para ela somente o trabalho de hora homem e hora máquina. Então, toda a matéria-prima e os insumos saem de dentro da Call Beauty para essa fábrica. O que foi o ponto crucial desses produtos, que não são todos, eu deixei bem claro que são 4 produtos, tá, que estão no vídeo, só que quando o produto está fabricado, ele está sendo finalizado novamente na nossa central. Por quê? Porque a fábrica não vai ficar colocando todos os lenços, todos os tasselzinhos, gente, isso é tudo manual. Tudo é manual, de colar coisinha por coisinha, segurar, fazer lacinho. Isso é feito dentro da fábrica por mulheres, por isso do selo feito por mulheres. A gente trabalha nesse formato. Que lacinho, gente? Os produtos têm lacinho? Que é diferente, a indústria não é acostumada a ter todo esse trabalho
com uma embalagem em um produto. Então, por isso que a gente desenvolveu isso tudo interno. A caixa em si, ela era finalizada dentro da nossa central. Se ela tivesse sido colocada dentro da fábrica, com certeza já teria visto. Então ficou aquela. Nós achávamos que a fábrica tinha feito, a fábrica achava que nós tínhamos feito. Toda a minha equipe de responsável técnica, toda a minha equipe já veio me pedir desculpa sobre, que a gente não entende como que isso passou, mas todos os produtos eles têm a nota fiscal. E um outro ponto importante que eu quero deixar bem claro aqui para vocês e para os comentários que eu tenho visto, que o produto ele não estava, talvez ele não estava correto. Então eu quero mostrar que a cada lote... Então, e aí foi o que eu falei. A pessoa que entende do que ela falou sabe que o problema não era do produto, mas de um registro da Anvisa com a mudança de fábrica. O que não quer dizer que o produto, não quer dizer necessariamente que o produto está com um problema de formulação, um problema de vigilância sanitária mesmo, assim, de alguma... o produto não foi danificado, infectado, nada disso. Só que, pela maneira como foi passada, as pessoas elas não sabem disso. Elas não sabem desses detalhes. Então pode ser que as pessoas elas acreditem quando ouve que um produto não tem registro na Anvisa, que esse produto está com algum problema. E aí eu acho que é parte da dificuldade de comunicação que a Col tem às vezes, que eu acho que aquele vídeo ele mais confunde do que ajuda as pessoas a entenderem o que está acontecendo. E muitas vezes, quando a gente está muito envolvido no processo, a gente acaba falando de coisas que pra gente são óbvias, mas pros outros não são. Então eu acho que aquele vídeo mais traz questionamentos sobre a idoneidade da Col do que realmente esclarecem e são transparentes. Porque não é só sobre o que é falado, mas a maneira que é falado, para quem é falado, se aquele discurso está adaptado ao universo daquelas pessoas. Porque se você fala uma coisa que as pessoas não conseguem entender, elas só conseguem ouvir. A Col está vendendo produtos que a Anvisa não aprovou. E aí elas já vão achar que é um problema. Uma pessoa que entende um pouco mais do assunto vai ver aquele vídeo e vai falar, ah tá, é um problema mais de processo, um problema mais burocrático. Não é que tem um pseudomonas igual o detergente, né? Não é a mesma coisa. Só que a pessoa que não conhece, ela não sabe disso. E é óbvio que pode ser que isso traga um prejuízo de imagem para a marca. Então por isso que eu acho que o vídeo é um erro. Que é feito. Existe esse relatório de ensaio. Esse relatório, ele passa todas as especificações do produto. Gente, é muito caro fazer esses relatórios. Isso aqui são testes dermatológicos, microbiológicos de cada lote que é feito. A maioria das empresas não fazem, porque é um valor realmente absurdo. Mas, como a gente trabalha com profissionais, aqui ele dá gráfico de todos os testes feitos em laboratório antes desse produto entrar para uso. Então, assim, ó, ele é bem completo. Eu tenho de todos os produtos que foram falados sobre. Eu vou deixar esses relatórios em uma aba no site para quem quiser ir lá, estar analisando, estar vendo. É de um laboratório credenciado, é de um laboratório muito sério, um dos maiores do Brasil, e a gente sempre prezou por toda a transparência, toda a forma de comunicação muito clara. Então, esse é um outro ponto que eu quero deixar claro, que em nenhum momento a gente foi negligente com o nosso consumidor, tanto que já está resolvido, nossas Anvisas já estão todas certas, todas as Anvisas dos produtos estão aqui, todos os testes dos novos produtos que nós estamos fazendo também estão ok, e a gente está 100% dentro das normas, tanto com a Anvisa quanto com vigilância sanitária. Por quê? Porque, como eu falei no outro vídeo, a gente tem toda a documentação, tanto de distribuição como de produção. A única coisa era o número lá atrás. Isso foi um assunto do qual eu comentei no outro vídeo. Mas, enfim, esse foi um dos assuntos que eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando no direct da Col, a gente está super aberto, ou entrando em contato no suporte, tanto para estar enviando documentação, a gente sempre se deixou muito claro, tanto para os nossos consumidores, quanto para os nossos parceiros e revendedores oficiais. Após o nosso produto ele ser aprovado, todas as nossas fórmulas elas são patenteadas, registrados os nomes, assim como vocês podem ver aqui no INPI. Todo produto que vai ser lançado, antes mesmo ele é registrado. Eu tenho hoje uma empresa de marcas e patentes, então acaba sendo muito fácil e cômodo para mim estar fazendo todo esse trâmite que é legal. Outro ponto importante, as nossas fórmulas, além de elas terem a patente sobre a fórmula, elas têm a patente sobre o uso final delas, que isso é algo que não é também tão comum dentro do mercado. Então, sobre o que ela faz na pele. E essas patentes, elas estão em torno de 20 anos
tá, de vigência, então tem ainda um bom tempo. Por isso que a Call Beauty traz tanta exclusividade nas suas fórmulas, tantas matérias-primas diferentes, porque a gente consegue compilar isso e tornar isso um segredo industrial com a própria lei brasileira. Porque o que eu quero deixar claro é o seguinte, se não existisse uma patente, eu não estaria hoje discutindo, ou está falando, ou está exclamando sobre assuntos. Outro ponto é que eu ouvi as pessoas falando, gente, desculpa, mas assim, eu não consigo entender o ser humano. As pessoas que gravaram um vídeo atacando a marca, me atacando, eu bloqueei, sim, porque o meu foco não é saber de fofoca. Isso é inteligência emocional. Então, eu bloqueei. Quem bloqueou na Call fui eu mesmo, eu própria. Eu fui lá no Instagram da Call, bloqueei, porque eu não estou entendendo. Se a pessoa está lá dizendo que não quer consumir o meu produto, que não quer saber da Call Beauty, incentivando as pessoas a não utilizarem a marca, por que ela quer que eu siga ela? Não faz sentido que ela continue vendo o que a gente posta. Então, esse é uma forma, eu acredito, realmente de eu me preservar, de eu preservar a minha empresa, porque esse tipo também de conteúdo também não me interessa. Esse tipo de conteúdo de ficar falando de fofoca, de hype, de polêmica. E é aqui que existe um problema sério em não saber separar a pessoa física da pessoa jurídica. Você, como dona da marca, bloqueia pessoas no seu perfil pessoal. Porque você não quer ver o conteúdo. Agora, qual é uma empresa? A empresa ela não tem emoção. A empresa ela não se magoa com as pessoas. A empresa não fica chateada. A empresa não quer deixar de ver um conteúdo. A empresa é uma empresa. Então, é muito... de novo, diminui a percepção de valor e de qualidade de uma marca quando uma marca se comporta como uma pessoa magoada. Você, individualmente, pode bloquear. Agora, você fica entrando no site da Call, na página da Call, fica vendo o feed da Call? Pode até restringir e tudo mais, mas assim, uma empresa bloquear as pessoas, não sei se é a melhor forma de você agir como um CNPJ. E aí eu acho que vale aqui uma certa separação entre uma coisa e outra. Eu acho que... E aí, mais uma vez, assim, não tá interessado em fofoca, mas tá um vídeo atrás do outro. Gente, você acabou de pegar um grupo de 900 pessoas no WhatsApp e vazar áudios desse grupo de pessoas falando mal de você. Se você não tá interessado em fofoca, não fala sobre. E aí misturar as pessoas não gostarem da marca com falarem do seu nariz. Tá tudo muito misturado. A Call como marca e você como pessoa não são a mesma coisa. E aí é meio confuso quando se faz pronunciamentos oficiais da marca misturando todas essas coisas juntas. Polêmica, não me interessa. Hoje o tipo de conteúdo que eu consumo é totalmente diferente. Eu vou atrás de maquiadores que façam a diferença, eu vou atrás de profissionais que querem mudar o formato. Eu estou sempre em busca de novos profissionais a estarem próximo da Call Beauty, construindo com a gente algo sólido. Algo que realmente vai acontecer. Até porque polêmica, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Passa um tempo, as pessoas esquecem, precisa continuar, ela tem que ser alimentada. Então, quando a gente cria polêmica, ela acaba sendo um pouco viciante, porque naquele primeiro momento, tu recebe um engajamento, tu recebe pessoas ali, só que essas pessoas, ao longo de semanas, elas já se dissipam. Então, tem que continuar criando, tem que continuar gravando vídeo. Isso, pra mim, não faz parte do meu repertório. E não faz parte do meu dia a dia hoje. Eu perdi... Mulher, você tá colocando 3 vídeos de 10 minutos cada na internet. Isso é dias depois de ter feito um outro vídeo falando de outra coisa. As ações não corroboram com as palavras, assim. Meu tempo de trabalho ficar consumindo esse tipo de conteúdo que não me leva a nada. Então eu escolho por pessoas que propagam profissionalismo, empreendedorismo e técnica, e maquiadores que realmente fazem acontecer e que estão fazendo a mudança real na vida das pessoas. Eu vim até aqui no famosíssimo ChatGPT perguntar se é possível realmente patentear a forma como o produto é usado. Né? E aí ele me diz assim, olha, você não consegue patentear uma promessa, você pode, porque assim, o que a gente sabe é que eles têm patenteado a fórmula, que é literalmente a receita de como aquilo ali é feito, só que é muito difícil você ter acesso àquela receita, só se alguém te passar aquilo, mas assim, se uma outra marca pega e faz a engenharia reversa daquilo, não vai estar exatamente idêntico, então dificilmente você vai conseguir processar uma outra marca de ter feito o mesmo produto, porque é isso, mesmo que, eu importo as coisas, tá, mas se você importa da loja A, a loja A também pode vender para outra pessoa. Então assim, você pode pegar os mesmos
produtos, as mesmas coisas e fazer uma outra fórmula parecida. Não obrigatoriamente você vai conseguir processar aquela empresa, é muito difícil de conseguir processar a partir disso. Você pode registrar o nome. Então, por exemplo, base blindada é uma marca registrada da Call. Ninguém pode colocar nenhuma marca associada à base blindada. Agora, outras coisas blindadas você pode, tá? Inclusive, senão a indústria automobilística estava ferrada se o nome blindado tivesse registrado universalmente, né? Não tá. E aqui está dizendo que sim, que você tem como fazer isso, mas que é uma coisa complexa, porque você pode registrar algo se aquilo é novo, se é uma atividade inventiva e se tem uma aplicação industrial específica, né? Então, o efeito não era... Você tem que comprovar que o efeito não era conhecido, e aí eu não sei se uma base blindada que não sai com nada não é um efeito exatamente novo. O resultado não era previsível apenas olhando os ingredientes. Há testes que comprovem o efeito, e a reivindicação descreve exatamente a composição, o modo de aplicação e o resultado técnico. E aí o que fica protegido, segundo o ChatGPT? A fórmula específica da base, uma combinação inédita de ingredientes, um processo novo de fabricação, o uso específico da composição para produzir determinado efeito e um sistema de aplicação e embalagem tecnicamente novo. Então, assim, é mais complexo você dizer, ainda mais de uma coisa que, assim, de novo, o mercado falando sobre base que não transfere, base que é permanente. Se tem uma coisa no Brasil muito divulgada, é o tempo que as coisas duram. Porque o público brasileiro gosta, ainda mais de ser um país mais tropical, mais úmido, mais não sei o quê. Normalmente as pessoas que usam maquiagem gostam que ela permaneça, né? Então a fixação é um claim muito importante em produtos de maquiagem no Brasil. Não sei se ela conseguiu uma coisa tão revolucionária que faz com que só a base dela não saia. Mas é aquela história, se você faz um registro tão específico, a chance de você conseguir um registro, ela é mais alta, só que a utilização daquilo ali é quase nenhuma, porque é tão específico que dificilmente você vai conseguir juntar as mesmas condições naturais de temperatura e pressão para que outra pessoa consiga fazer a mesma coisa que aquilo. Mas vamos pro terceiro vídeo de polêmica. Esse assunto se encerra aqui nesse vídeo. E bom, eu espero não falar mais sobre esse assunto. Esse assunto se encerra aqui nesse vídeo. Se alguém tiver qualquer dúvidas, a gente está totalmente aberto a estar tirando as suas dúvidas. Pode estar mandando para o nosso suporte, pode estar mandando no direct do Instagram, que nós estaremos respondendo todas as pessoas. Outro ponto muito importante que eu quero falar aqui para vocês é o porquê que a Call Beauty vive sobre polêmica. Eu vi muitos comentários sobre isso. Vocês imaginam o que é fazer a administração de uma empresa e ainda uma empresa sobre polêmica. Então, em momento algum, a gente quer esse tipo de polêmica. Só que as coisas acontecem nesse formato e hoje a gente entende que existe muito mais do que está sendo visto. Mas... Quer dizer, no final ela tá dizendo que na verdade ela não se envolve em polêmica, que existe uma grande complô contra a Call. Aí realmente é uma coisa que se resolve mais na terapia mesmo, assim. Porque a gente tem que pensar se realmente isso é uma... né? Quero falar para vocês sobre um outro projeto, porque nem só de coisas chatas e desconfortáveis é que a gente vive. Eu já venho há um bom tempo trabalhando num projeto e eu já falei para vocês aqui várias vezes que era o projeto da minha vida e, de fato, ele é o projeto da minha vida. Há mais de 1 ano e meio eu venho trabalhando nele toda noite e no tempo vago que eu tenho é isso que eu faço. Eu escrevo, eu coloco ideias, eu faço coisas para que eu continue realmente crescendo. E eu quero falar para vocês o seguinte, nesse 1 ano e meio, eu escrevi muito. Ai, gente, é um livro, então ela vai se aproveitar da polêmica para falar do livro. O livro se chama O Império da Maquiagem Blindada. Eu tô vendo aqui na descrição, eu nem tinha visto esse vídeo. Eu tô vendo aqui na descrição, não sei se eu vou querer assistir esse vídeo aqui sobre... né? Sei lá. Nós não vivemos de polêmica, mas já que tem uma, vamos aproveitar dela. Vamos passar adiante, porque a Alice veio falar sobre esse pronunciamento. Olá, voltei. Ontem eu estava fazendo doce, tive que parar porque meu nome estava sendo comentado, recebi uma série de vídeos por causa do primeiro vídeo que eu fiz comentando o pronunciamento da dona da Call Beauty em relação a uma questão legislatória e sanitária que eles estavam tendo com os produtos deles. Então, como o meu nome foi citado, vamos analisar tudo que foi dito e darei minhas considerações? Então vamos lá. Oi, gente, vou falar pra vocês uma coisa. Eu tenho hoje 3 vídeos pra soltar aqui, vai ser bum, bum, bum. E essa é a parte 1. Vamos começar.
Na verdade, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, e essa pessoa, depois que eu postei o meu vídeo, ela me disse que ela estava num grupo de maquiadores, do qual uma maquiadora, ela é mentora delas, e ele tem em torno de 977 pessoas. E nesse grupo, ela me passou vários prints, vários áudios. A própria Elô Bertolini, ela também se acha no topo da cadeia alimentar. E tipo assim, chega agora, tá entendendo? Tem maquiadoras que estão há muitos anos luz antes de Elô Bertolini desenvolvendo, e ela chega agora e tá com dinheiro, etc. E nada assim, tem que falar com e ela faz. E como é que faz? E eu fico chateada quando eu soube a forma como as pessoas estavam falando, como tudo foi orquestrado para que isso tivesse acontecido. Falando assim, parece que se trata, né, de uma conspiração do governo dos Estados Unidos contra as democracias latino-americanas na Guerra Fria, né? Mas não, a gente tá falando de uma marca de maquiagem nacional que postou um pronunciamento público na página pública deles do Instagram e outras pessoas comentaram. Então, eu não sou maquiadora, né? Não sei nem do que se trata esse grupo para começo de conversa. O que eu entendo é de formulação de produto e regulatório. E da minha parte, o que aconteceu? Eu estava rolando no meu Instagram, vi o primeiro vídeo de pronunciamento da marca sobre essa questão regulatória, achei estranho e falei, beleza, vou traduzir isso aqui para as pessoas, porque falaram vários termos técnicos, que eu imagino que vocês não têm a menor ideia do que é uma AF, do que é um número de processo na Anvisa, do que é um cosmético grau 1, pra entender o que exatamente foi isso, qual que é a seriedade disso. Foi comentado comigo, foi, nossa, vi seu vídeo sobre a questão regulatória, vou traduzir isso para o meu público, beleza? Beleza. Eu quero reforçar para vocês que nós somos uma marca independente, não existe nenhum grupo internacional bancando, não existe nenhum grupo internacional realmente levantando, apostando na marca. Não, é uma mulher e uma equipe que fazem acontecer. Esse grupo, então, ele é de uma maquiadora, que é a mentora, e dentro do grupo, eu vou passar uns áudios aqui para vocês e os prints. Tudo isso que tá acontecendo já foi orquestrado por todas as pessoas, foi combinado como ia ser, sobre engajamento, pessoas iriam comentar. E parece que esse grupo ele é feito só pra falar das pessoas, só pra falar mal, só pra falar de mim. Aqui nesse ponto, eu vou deixar o questionamento pra vocês pensarem aí na casa de vocês. Um grupo com 1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas, que querem derrubar uma marca nacional de cosméticos, porque marca nacional de cosméticos fez bons cosméticos e tá crescendo. E aparentemente, as maquiadoras não querem isso por algum motivo. Então, mesmo marca de cosméticos fazendo bons produtos e crescendo, conseguiu-se criar um grupo com 1.000 pessoas, certamente desempregadas, que tinham ali o propósito de derrubar a marca. Lembrando que maquiadoras são autônomas, o que é diferente de desempregadas. Vamos continuar aqui. E tudo isso que tá acontecendo, todos os vídeos que foram postados já foram combinados com ela. O vídeo, em nenhum momento eu dei nenhum juízo de valor meu sobre a marca ou sobre a dona da marca, dei minha opinião técnica sobre as coisas, mas na visão deles isso foi tudo feito para destruir a marca. No meu vídeo, inclusive, tem um momento que eu falo que eu me compadeço com a marca se foi um problema de indústria de terceirização, porque eu sei que nos bastidores da indústria, nem sempre as coisas são corretas e nem sempre o cliente fica sabendo. Porque eu quero que vocês entendam que a Cola é uma marca que ela nasceu do sonho na época de duas pessoas. Se você não gosta de uma pessoa, não gosta de uma marca, tá tudo bem, tá tudo certo, gente. Até Jesus Cristo não agradou a todos. Só que a gente não pode tentar derrubar o sonho do outro, ou então por detrás ficar mexendo sozinho. Então, todos nós temos os nossos sonhos, mas ter o seu sonho não te exime de estar errado às vezes e ter que lidar com as consequências das suas próprias ações. O engraçado é que eu nunca nem usei nada da marca. Eu tinha curiosidade, até. Vou mostrar aqui alguns prints e mais alguns áudios. Esses áudios eu alterei um pouco a voz. E um desses áudios, ele é da maquiadora que me mandou falando de uma outra maquiadora. O que está acontecendo nesse grupo de maquiadores. Amiga, eu tô lá no grupo da maquiadora e eu achei muito chato que eles estão fazendo, eles estão destruindo a marca da Sol. Eles programaram pra postar um vídeo da Alice, depois vão postar um vídeo da Raquel. Então, né, eu não sei nem por que esse áudio foi colocado nesse vídeo, porque é a opinião pessoal da pessoa que gravou o áudio e mandou pra ela, porque que prova ela tem de que está realmente acontecendo, né? Mas achou de bom tom expor isso na internet inteira. Não é só uma empresa, não tá atingindo alguém do qual você não gosta. Tá atingindo um sistema, tá atingindo o sonho de outros maquiadores, tá atingindo o trabalho desses maquiadores, tá atingindo essas famílias que são beneficiadas devido à Call Beauty, as nossas empresas parceiras que abriram empresas hoje pra ser... Isso quer dizer que a gente deve se omitir quando uma empresa faz algo que a gente acha talvez questionável, porque tem pessoas que dependem dessa empresa? É isso? Se tem uma coisa que eu acho engraçada, pra não dizer outra coisa, aqui na internet, é quando uma marca ou uma pessoa, não tô nem dizendo que é essa situação, tá? Quando essa marca ou pessoa faz uma coisa, um produto, dá errado, e as pessoas tecem críticas naturalmente, e aí a pessoa ou marca que fez o negócio vem a público falar, mas eu só queria dar o meu melhor, eu fiz o melhor pensando em vocês, deu errado acontece, estão tentando destruir o meu sonho por inveja, não sei o quê. Gente, quem é você na fila do pão? Sabe? Foi você que quis fazer o negócio, você que quis fazer, e as pessoas reagiram a isso, aos problemas. Resolva sem vir na internet e falar, ai, estou me atacando. Meu Deus! Olá, voltei. Ontem eu estava fazendo... Eu nem precisava falar nada, só precisava Tive que parar tocar pra aqui pegar o uma vídeo, mas tem né? parte Porque, 2. assim, Tive que não parar dá pra pra pegar uma entender mas tem alguns parte 2. funcionamentos Vamos mesmo. lá? A gente vai falar sobre o ponto da Anvisa. Que é o que me interessa. Como eu expliquei no vídeo, a gente trabalha com uma empresa que é de terceirização. Eu vou deixar um print da dona da empresa, ela me... Vamos ver o print? Elô, bom dia. Vi seu pronunciamento ontem e gostaria de pedir desculpas pelo erro interno causado aqui, falta de comunicação e ação contra os produtos fabricados sem a notificação. Ou seja, os produtos foram, pelo visto, realmente fabricados sem a notificação. Como não embalamos os produtos aqui, não embalam os produtos na fábrica onde é fabricado, beleza. Mas assim, isso não quer dizer que eles devem ser envasados, ou seja, colocados dentro dos frascos, mas não embalados, ou seja, não é colocado na caixa, não é dado os toques finais ali. Como não embalamos os produtos aqui, ficou passível desse erro e poderia ter sido sanado rapidamente se a sua equipe daí tivesse identificado que os cartuchos estavam sem o número de processo também. O que eu não entendo é como que eles
fizeram os cartuchos sem o número de processo. Porque você tem o número de processo, que tem que constar nos cartuchos, aí você espera ter o número de processo, e aí manda imprimir os cartuchos. Vou notificar agora o Hyaluronic Mist e pó blindado, que são os produtos que têm o arte correta aqui. Os demais, blush e corretivo, preciso que me envie para eu dar entrada hoje também. Então ainda não tinha sido feito, pelo visto, né? E os trens já estavam sendo vendidos, é isso? Eu entendi certo? Inclusive, esse vídeo foi postado numa sexta-feira e no print tá aqui, que foi mandado na quarta-feira. Mas todos os produtos eles têm a nota fiscal e um outro Nota fiscal não tem nada a ver com isso. isto, que o produto ele não estava, talvez ele não estava correto. Então eu quero mostrar que a cada lote que é feito, existe esse relatório do site. Esse vamos relatório, ele passa todas as especificações do produto. Gente, é muito caro fazer esses relatórios. Isso aqui são testes dermatológicos, microbiológicos de cada lote que é feito. A maioria das empresas não fazem, porque é um valor realmente absurdo. Mas, como a gente trabalha com profissionais, aqui ele dá gráfico de todos os testes feitos em laboratório antes desse produto para uso. Então, assim, ele é bem completo. Eu tenho de todos os produtos que foram falados sobre. Eu vou deixar esses relatórios em lá no site para quem quiser ir lá, está analisando, está vendo. É de um laboratório credenciado. Pois eu quero, vamos ver. Ó, foi dito que o relatório estaria na página da Com, né? Então eu vou aqui, por exemplo, um dos produtos que foi citado. Vamos ver se tem algum relatório. Gente, o 30 caindo. Ó, todos os produtos estão como esgotados, né? Todas as cores do corretivo deles. Alguma coisa aqui embaixo? Não. Então vamos apertar em uma cor qualquer, vamos ver. Ó, corretivo blindado, está com uma dúvida, clica aqui, isso aqui é o chat, descrição. Não encontrei nada. Mas eu descobri que se você digitar Call Beauty Laudos, aí você acha. Então vamos lá ver. Call Beauty Laudos. Ó, maquiagem blindada, refil pó translúcido, bruma fixador. Então vamos ver, maquiagem blindada. Aqui temos um laudo. O que é isso? A avaliação da aceitabilidade dermatológica em condições normais de uso com acessibilidade cosmética. Ó, é feito pelo IPCLIN, que é realmente um laboratório, um dos maiores aqui do Brasil. Objetivo, avaliar a eficácia e segurança dermatológica do produto investigacional, corretivo blindado, cor 3, em condições normais de uso, por aceitabilidade cutânea dermatológica e apreciabilidade cosmética. Opinião dos participantes da pesquisa. E o que isso significa? A aceitabilidade dermatológica é para eles poderem colocar no rótulo testado dermatologicamente. E aí eles vão ver se as pessoas que estão usando o produto têm alguma reação de pele, alguma irritação e tudo mais. E essa questão de apreciabilidade cosmética é a opinião dos participantes para eles poderem colocar rótulos, por exemplo, à prova d'água, colocar, sei lá, longa duração. Meu Deus, tá falando aqui a fórmula do produto no relatório, gente. Olha isso aqui, informação pública, publicada pela Com. Fórmula aí que tá falando a porcentagem de cada ingrediente. Gente, pra que isso? Isso aqui é basicamente o grande segredo industrial que ela disse que tem registrada e que isso aqui... Tô um pouco chocada. Isso aqui é exatamente o que pode fazer uma outra empresa pegar exatamente essa fórmula aqui, esses dados aqui, e fazer um produto idêntico. E assim, se muda uma porcentagenzinha micro dessas coisas aqui, já muda o produto e já é mais difícil de você dizer que está sendo plagiado. Agora, pelo visto, ela tem essa fórmula aqui registrada, só que, gente, é tipo assim, a fórmula da Coca-Cola. Você consegue saber todas as coisas que tem aqui dentro, mas você não sabe como que isso é misturado, como que é feito, qual é a porcentagem a qual própria colocou. Aí aqui, ó, a avaliação de eficácia percebida é o que os participantes acharam do produto, tá vendo? Aqui tem aquele gráfico que... A gente já falou isso aqui, né? Que é isso, para você botar aqui, ó, dermatologicamente testado, tem aqui, ó. Ah, não, esse aqui é não testado em animais, é outra coisa. Tá aqui, dermatologicamente testado, aqui na frente. Para isso você tem que ter uma coisa, só que a gente já falou aqui sobre essas pesquisas, são pesquisas de percepção, né? Você pega pessoas que usaram e perguntam, deu algum problema? A pessoa fala, não. Ah, então tá, obrigada. E foi mostrado no vídeo, que eu imagino, né, que foi o que apareceu lá, aqui, ó. O produto apresentou durabilidade de 48 horas. É porque se a maioria das pessoas fala que sim, eles podem colocar duração de até 48 horas. O produto é a prova d'água, eles podem colocar lá a prova d'água, entendeu? Pra eles terem uma prova de que realmente foi feito um teste pra comprovar isso que eles estão falando no rótulo, né? Aí aqui, né, aceitabilidade, nenhum participante relatou sensação de desconforto e não foram detectados sinais clínicos após o uso do produto, dermatologicamente testado, tá vendo? Pode colocar no rótulo. Aí aqui eles citam o nome da indústria de terceirização, né, que pelo visto é a nova indústria de terceirização que esqueceu de fazer a notificação, segundo eles, né, mas fez o estudo, lembrou de fazer tudo o estudo, mas não tinha, teoricamente, a notificação. Aqui, ó, esse relatório foi emitido aqui, ó, em março, e esses estudos levam ali, no máximo, 50 dias, 60 dias para serem finalizados. Então, teoricamente, esse estudo foi iniciado ali no começo desse ano, né? E lembrando que, para colocar dermatologicamente testado, eles têm que esperar esse relatório sair, né, com um laudo positivo, para aí também eles, o quê? Imprimirem os cartuchos de papelão, que teria que ter também, o quê? O número de processo na Anvisa. Daí, vem vários gráficos aqui, ó. E aí vai falando resultados, não sei o quê, fala aqui dos participantes, dos requisitos, tá vendo? E acabou. É um relatório de dermatologicamente testado.
Agora, vamos ver. Vou voltar, né? Porque assim, o que eu estava esperando é um laudo microbiológico. E aí, o que foi dito no vídeo é que tinha esses estudos, né, de dermatologicamente testado, mas também os laudos microbiológicos para poder falar esse produto é seguro para uso. Porque, como eu falei até no meu vídeo, esse problema regulatório que eles tiveram não quer dizer que o produto não é seguro para uso, mas eles falaram que iam mostrar estudos microbiológicos para comprovar que o produto é seguro para uso. Então, vamos ver, né? O que eu apertei foi esse daqui, vamos ver se vai ter pro pó, né, e pra bruma. Ó, página não encontrada, tá? Agora, vamos voltar aqui na outra aba, vamos ver a bruma fixadora, visualizar laudo. Página não encontrada. Então, explicando para vocês, o estudo dermatológico, ele não é feito com um lote que foi fabricado. Ele é feito com amostras que a gente faz geralmente no laboratório, porque esse estudo de dermatológico é para poder colocar no cartucho do produto que ele foi dermatologicamente testado. Então, a gente não faz esse estudo tradicionalmente, né, com lotes que foram fabricados. A gente faz com uma amostra no laboratório. Inclusive, já fiz isso, a gente faz em balde, porque é muita amostra. O que seria um estudo feito nos lotes que foram fabricados, lotes que estão envolvidos, né, no problema, na questão sanitária? Seriam os estudos microbiológicos, que a gente não encontrou, né, até o momento não foram divulgados. Então, como vocês podem ver, isso aqui são informações públicas que eu peguei no site da marca. E são laudos que ninguém pediu que eles postassem. Eles postaram de bom grado, dizendo que iriam comprovar alegações que eles mesmos fizeram. E os laudos simplesmente não comprovam todas as alegações que eles fizeram. Na minha opinião técnica, tá? É um laboratório muito sério, um dos maiores do Brasil, e a gente sempre prezou por toda a transparência, toda a forma de comunicação muito clara. Então, como eles prezam pela transparência, eu imagino que logo, quando eles ficarem cientes desse problema, né, que os outros laudos não estavam postados no site, logo eles devem postar, né, porque pela transparência é muito importante para eles. Patenteadas, registrados os nomes, assim como você, tanto para os nossos consumidores quanto para os nossos parceiros e revendedores oficiais. Após o nosso produto ele ser aprovado, todas as nossas fórmulas elas são patenteadas, registrados os nomes, assim como vocês podem ver aqui no INPI. Todo produto que vai ser lançado antes mesmo ele é registrado. Eu tenho hoje uma empresa de marcas e patentes, então acaba sendo muito fácil e cômodo para mim estar fazendo todo esse trâmite. Outro ponto importante, as nossas fórmulas, além de elas terem a patente sobre a fórmula, elas têm a patente sobre o uso final delas. Isso que a Colbiuri traz tanta exclusividade nas suas fórmulas, tantas matérias-primas diferentes, porque a gente consegue compilar isso e tornar isso um segredo industrial. E a fórmula estava ali no documento que eles publicaram no site deles, aparentemente, né? Assim, talvez não é a fórmula final, não sei. Outro ponto é que eu ouvi as pessoas falando, gente, desculpa, mas assim, eu não consigo entender o ser humano. As pessoas que gravaram um vídeo atacando a marca, me atacando, eu bloqueei, sim, porque o meu foco não é saber de fofoca. Isso é inteligência emocional. Então eu bloqueei. Quem bloqueou na Call fui eu mesmo, eu próprio, fui lá no Instagram da Call, bloqueei. Porque eu não tô entendendo. Se a pessoa tá lá dizendo que não quer consumir meu produto, que não quer saber da Colbiuri, incentivando as pessoas a não utilizarem a marca, por que ela quer que eu siga ela? Não faz... Então, eu não era seguida pela Col, não era nem seguida. E em nenhum momento eu disse que eu não queria usar os produtos da marca. Em nenhum momento eu emiti nenhum juízo de valor sobre a marca ou sobre a dona da marca, ou qualquer pessoa que trabalhasse lá. Mas o que eu comentei com vocês, inclusive, foi que eu fui bloqueada não só no meu perfil profissional, eles me bloquearam no meu perfil pessoal, que eu não sei como eles encontraram, porque eu não seguia o meu perfil pessoal no meu perfil profissional, justamente para não ser linkada. E aí, o meu perfil pessoal, privado, eu tinha menos de 600 seguidores, postava no meu perfil pessoal mais ou menos uma vez por ano, eles bloquearam o meu perfil profissional, o meu perfil pessoal, o perfil da Maria, que me auxilia no Desformulando. Maria tem 3 posts no perfil dela que tá... Não, calma aí. O que pode ter acontecido é o seguinte. Eu não acho que ela te bloqueou no seu perfil pessoal, tá? Quando você bloqueia uma pessoa no Instagram, você pode bloquear todas as contas associadas ao perfil da pessoa, inclusive contas futuras que ela criar. Então, se o Instagram, ele sabe, ele tem ali uma raiz genealógica das contas suas, e ele sabe que a sua conta pessoal e profissional foram criadas pela mesma pessoa. E aí, quando você bloqueia uma, você bloqueia todas automaticamente. Então, eu não acho que eles bloquearam, foram lá na sua conta pessoal e te bloquearam. Eles bloquearam uma conta, e aí, automaticamente, bloquearam todas as outras junto, tá? Também é privado, tem 800 seguidores. E o que pra mim é engraçado é que como eu não seguia o meu perfil pessoal, no meu perfil profissional pra não fazer o link, eles teriam que me achar, o meu perfil pessoal, pelos seguidores, né? Porque o meu perfil privado... Não, foi isso que aconteceu. Bloqueou uma conta e pediu pra bloquear todas as contas associadas. Seguia o meu perfil comercial. Agora eu vou mostrar pra vocês procurando a Alice. A Alice entre as pessoas, né? Os seguidores. Vocês viram tanto de perfis pessoais de Alices que eles iam ter que ir lá procurar e ver se era realmente meu perfil pessoal? Isso parece uma atitude de quem não quer ver fofoca? Ou de uma pessoa Não, aí que eu acho que você tá não equivocado. quer
que Não foi eu isso que veja aconteceu. em nenhum perfil coisas que são postadas no perfil dela. Eu, sinceramente, fico muito na dúvida, assim, difícil, sabe, de imaginar. Em nenhum momento a marca entrou em contato comigo pra me explicar a situação, sabe? Em nenhum momento, eu simplesmente Eu fui... também acho que seu vídeo original, ele é capcioso by Natalia Beauty, porém, eu acho que você é uma pessoa técnica dando uma opinião técnica. E se tinha um furo ali, ela poderia te explicar, e ali atrás explicar. Eu acho que o que muita marca faz, gente, ao invés de criar um produto, porque é aquele negócio assim, você cria uma treta, toda vez que você fala dessa treta, você torna essa treta pública pra um monte de gente que nem tava sabendo da treta. Então quando você posta um vídeo falando, ó, tivemos um problema, e aí alguém vai lá e posta um vídeo criticando, se você posta na sua rede um vídeo respondendo esse vídeo, você faz com que todas as pessoas que viram esse vídeo respondendo vão atrás do vídeo original criticando. E você acaba criando uma visibilidade para um vídeo que você não quer que seja visto. Ou que você nem concorda, ou que você acha que é bobeira, ou você acha que é exagero. Então, o que muitas vezes as páginas, as marcas fazem, quando esse vídeo realmente ganha uma visibilidade, fala nos comentários e comenta. Ou fala com a pessoa, tudo bom, fulana? Vamos conversar, eu te explico o que é que estava em aberto nesses pontos que você falou. Obrigado por ter trazido esse negócio. Quero te explicar. E não fazer um vídeo falando que estão fazendo um complô contra mim, né? bloqueada algumas horas depois que eu tinha feito o vídeo. Realmente vai acontecer, até porque polêmica, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Passa um tempo, as pessoas esquecem, precisa continuar, ela tem que ser alimentada. Realmente a polêmica passa e as pessoas esquecem. Mas isso às vezes mancha a reputação de uma marca, né? Assim, uma marca que tá envolta em muitas polêmicas. Eu acho que pode ficar manchado com o tempo, né? O consenso, porque as pessoas vão lembrando que... Elas às vezes não lembram exatamente o que foi que aconteceu, mas elas lembram que várias coisas aconteceram. Sempre falo uma coisa, tem uma frase que eu gosto de utilizar, que ela é o seguinte, é um ditado, na verdade. A verdade estava passeando e ela encontrou um dia a mentira. E as duas resolveram tomar um banho numa lagoa. A verdade estava lá relaxando, enquanto a mentira saiu, vestiu as calças dela e fugiu. Então, depois de um tempo, as duas se encontraram e a verdade falou pra ela que a mentira tinha perna curta e a verdade era nua e crua. Por que eu tô falando sobre essa história? Porque muitas das coisas que a gente vê... E o mais importante disso tudo, desse vídeo, é sabe o quê? Essa parte é do livro? Será que essa parte é uma... Oh, meu Deus. Puta que pariu. É que o meu doce deu certo. Gente, é uma torta de amendoim e eu fiz uma camadinha de chocolate por cima, que eu tirei da minha cabeça, tá? Nossa, juro. Que final lindo. Aí aqui... tá. Aí essa aqui é a Raquel que fez aquele vídeo, né? E aí ela fez um pronunciamento no Stories, é isso? Conversando, porque tem gente que não sabe descer pro parquinho. Eu já comprei Cole, eu já usei Cole, eu já vendi Cole. Por quê? Porque eu era gerente de uma loja de cosméticos que vendia tudo quanto era marca e uma dessas marcas era Cole. Inclusive, este relato do pó vazar, da embalagem da blindagem não rosquear direito, da base não poder ficar assim, que ela já começava a vazar, explodir inteira, não era só de mim. Vinha das clientes e é por isso que a loja onde eu trabalhei não mais vende Cole, nunca mais vendeu. Inclusive. Então, quando eu trouxe aquele vídeo de questionamento, eu não trouxe do lugar de alguém querendo aparecer. Eu trouxe de um lugar de uma pessoa que é porta-voz de mais de 3 mil alunas que compraram seu suado dinheirinho na Cole e tem os exatos mesmos problemas e que merecem uma resposta. Calma aí. Para além Ai, disso, Deus, eu também passei sem estudo querer. sobre composições e Ela que estou é a dona dentro da... do nicho, estou dentro do mercado. Ela que é a dona da... Eu sei como funcionam os processos da Anvisa. Do grupo? Eu sei como funciona a formulação de um produto. Eu sei o que é a realidade de dentro de um laboratório. Eu conheço pessoas do meio. A Alice é uma delas. Então, os questionamentos que eu trouxe são questionamentos que qualquer pessoa que é farmacêutica, que trabalha com cosmético, que está dentro de laboratório ou que conhece a vivência de um laboratório, se faz diante de todas essas situações. Ah, tá, dá pra pausar, que bom, vai. E são questionamentos simples. Não tem nenhuma acusação, não tem nenhum questionamento extrapolando. Agora, coloquei esse vídeo ontem e hoje já começaram a aparecer pessoas defendendo. E quando você entra no perfil dessas pessoas, são pessoas aleatórias que não estão no mercado da maquiagem e um monte de homem, inclusive. Eu te convido a entrar no meu vídeo e dar uma olhada nos comentários. Todos eles têm a mesma palavra-chave, que é confio na marca. A qualidade dos produtos é indiscutível. A qualidade dos produtos fala por si.
ou alguns outros falando obrigada pela informação. Mas quando você entra nos perfis, são perfis, cara, tem um, juro pra você, aqui vem prints, tá? Calma que vai vir prints que eu não falo coisas sem eu poder provar. Tem homens, tipo, café com teu pai falando, eu continuo usando os produtos. Amor, se você quer mandar bot, você manda direito, né? Maquiadores ali. Mas tem uma galera vendendo Shopee. Tem umas mulheres pseudo OnlyFans. Aí tem uns homens Red Pill. Tá entendendo? Comentando que usa Cole. Ah, gente, uma hora dessa. Aí sabe aonde que você se engraxa? Eu sou neurodivergente. Significa que eu vejo conexões aonde as pessoas custam a perceber. E eu já vi conexões. E eu vou expor todas essas conexões aqui pra você que me segue, porque eu tenho respeito por você, que é minha aluna, que é minha seguidora e que confia nas coisas que eu falo. Eu tenho responsabilidade com isso. Então, vamos às provas? Vamos às provas. Mas antes das provas, eu gostaria de explicar uma coisa pra algumas pessoas que estão aí postando em direta. Isso não é incitar ódio, nem hate na internet. A gente sabe. Eu quero E sobre as os provas. maquiadores que são embaixadores da Cole, gente, eu duvido que eles saibam disso. Eu duvido. A gente vai Provas, começar. Observa esse parâmetro, tá bom? Veja que as palavras se repetem. Olha, as palavras todas se repetem. E quando você entra nos perfis, são perfis aleatórios. Essa aqui, por exemplo, Carolina Cálculos, é um perfil de matemática, sabe? Mene digital, enfim. Calma que ainda tem mais pra gente tecer esse raciocínio. Bastidores, aí aqui embaixo também, bastidores. Dá uma olhada nesse cara. Você acha que esse cara realmente é um maquiador? Não sei. Mais um, bastidores. Inclusive esse Elvacir é muito engraçado. Olha só. Observa, aqui está o milésimo pronunciamento da Elo. A gente tem aqui o Elvacir. É muito bom ver perfis que transmitem verdade. Blá, blá, blá. Aqui a gente tem o vídeo da Alice. Olha aqui o Elvacir. Oh. E aqui embaixo, eu uso há muito tempo e nunca tive o que reclamar. O Elvacir usa há muito tempo, nunca teve nada o que reclamar. Tudo bem, esse aqui é o meu vídeo de ontem. Dá só uma olhada, cadê o Elvacir? Tá aqui, coraçãozinho. E ele falou também, vou continuar usando os produtos. Aqui, ó. Eu uso há muito tempo, nunca tive o que reclamar, eu vou continuar usando os produtos, a marca tem qualidade, tarará. Vamos ver quem que é esse Elvacir? Esse aqui é o Elvacir. Elvacir é um jornalista e um professor. E não tem um conteúdo sequer, nem nos destaques, nem no feed, sobre maquiagem, nada. E quando você puxa as fotos, os vídeos, ele não usa maquiagem. Dá pra ver que ele não usa maquiagem. Inclusive tem alguns que ele tá bem suado e tudo mais, tipo essa aqui, ó. Ele não usa maquiagem. Ele usa cor, realmente ele usa os produtos e nunca teve problema? Continua usando e adorando. O Brad Vinícius comentou. Ele usa e ele adora, tá bom? Os produtos. Vamos ver quem que é esse cara? Brad te parece uma pessoa que usa Cole e adora? Ele parece? Seja honesta comigo, meu amor. E aqui eu rebato e dou o direito da réplica. Se tá tudo certo, se não tem nada de errado, se tá tudo redondinho, se realmente foi um grande acidente, um mal-entendido, como foi colocado, por que a Alice foi bloqueada? Por que vocês estão mandando bots comentar no meu vídeo e no vídeo da Alice, e que são as exatas mesmas pessoas que comentam em diversos conteúdos do perfil da Cole? Você tá duvidando de mim? Entra no perfil, no meu vídeo, no vídeo da Alice e nos vídeos da Cole. Você vai achar as mesmas pessoas comentando as mesmas coisas. E é tão bot, é tão mal feito, que eu não falei nada dos produtos. Eu não questionei a qualidade dos produtos, nada. A única coisa que eu falei foi os buracos no discurso da Elo que não condizem com a realidade, fazer uma notificação da Anvisa. E digo mais, nós somos maquiadores. Na bancada de inúmeros maquiadores do Brasil, tá assim
de Cole, porque a Cole é uma marca de luxo, é uma marca profissional, é a líder em resistência no Brasil, ela construiu essa imagem. Ok, tudo bem. Mas você tem noção do quão grave é você usar um produto sem notificação da Anvisa? Uma vez que nós, maquiadores, colocamos produtos no rosto de outras pessoas, pele é um órgão, nós colocamos na boca, colocamos perto dos olhos, colocamos perto do nariz, e que se a cliente tiver uma espinha, ela vai atrás do seu rabo, não é da empresa? Que se tiver uma conjuntivite, uma herpes, uma infecção, uma qualquer coisa, essa cliente vai atrás do seu rabo e não é do rabo da empresa? Então por que a gente não pode questionar? Explica. Por que questionar vira incitar o ódio? Se é a gente que tá com o nosso nas costas, com X. Foram 5 farmacêuticas que não se deram conta de que estava inativo na Anvisa. Gente, Aí a gente vai ter que, depois desse episódio, conferir todos os produtos que a gente... E se me embucetar de... tem muita coisa. Vou deixar... O povo falando O da Diego é um Anvisa. call-over. É uma call-over, tá bom? Vamos conhecer quem é o Diego? Vamos lá. Diego, vai que é tu. Olha só, gente. Olha o perfil do Diego. Diego parece pra você um maquiador? Parece... Bom dia! Café com a tua intacta. E se eu quisesse palco, eu falaria bem das marcas. Se eu quisesse palco, que seria muito mais lucrativo pra mim, eu simplesmente passaria pano e falaria do meu 28º brindagem favorita e pó favorito a cada semana. Estou recebendo mensagens que estão me deixando... Gente, Eu não- é gigante. Mas Eu não vou E assistir achei uma tudo. tentativa e outra. Eu tô E, achando gente, único. Só de eu ter que... Sabe sobre o que foi o vídeo do YouTube? Que eu vou editar e eu vou postar? Sobre como que funciona o processo de notificação. Vamos de print, vamos de print. Isso aqui foi na segunda-feira. Eu não consegui pegar aquela barrinha que fala a data, sabe? Que dá segunda-feira aqui, mas isso aqui foi na segunda. Por que eu não posso? E aí a gente tem... Ih, ainda apagando o comentário das minhas alunas. Vai lá no perfil da Raquel pra ver, porque, cara, eu já tô quase o Christopher Nolan aqui, né? A Odisseia, já nesse vídeo. Meu Deus do céu. Que maluquice. Pô, galera da Call. Para um pouquinho. Para um pouquinho. Meu Deus do céu. Não sei nem mais o que dizer.